Há aproximadamente 1.200 anos, a Escandinávia era dominada pelos vikings, guerreiros temidos que navegavam em embarcações de até 30 metros e saqueavam reinos inteiros. Mas enquanto o mundo os conhecia pela brutalidade em batalha, poucos sabiam que esses mesmos homens dormiam em casas semi-subterrâneas de turfa, com paredes de até 2 metros de espessura, onde a temperatura interna chegava a 15 graus mesmo quando o exterior marcava 30 graus negativos. Essa engenharia térmica permitia que famílias de até 20 pessoas sobrevivessem aos invernos nórdicos por 6 meses consecutivos. Prepare-se para dormir enquanto escuta este vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo. Se acomode e relaxe. Vamos começar. Imagine enfrentar um inverno de meses com ventos cortantes e neve que soterra tudo. Agora, pense em fazer isso há mais de 1000 anos, sem aquecimento central ou materiais modernos. Essa era a realidade dos povos nórdicos durante a Era Viking. E a forma como eles resolveram esse problema de habitação é uma lição de engenhosidade que vai muito além de uma simples cabana. O cenário geográfico onde essa cultura floresceu é fundamental para entender por que suas casas eram como eram. Estamos falando da Escandinávia, uma região que abrange atualmente países como Noruega, Suécia e Dinamarca, mas cujo coração durante esse período histórico batia também em assentamentos na Islândia, Groenlândia e Ilhas Faroe. O clima ali não é brincadeira. Os invernos são absurdamente longos, com noites que parecem não ter fim e as temperaturas podem cair para níveis inimagináveis, facilmente abaixo de 30 graus negativos. O verão, por outro lado, é curto e nem sempre ameno. Esse contraste brutal entre as estações criou um desafio de sobrevivência que moldou cada aspecto da vida, desde a economia até a estrutura familiar. A arquitetura, claro, estava na linha de frente dessa adaptação. Não havia como importar madeira tropical ou pedras especiais. A solução precisava estar sob seus pés, literalmente. E foi assim, olhando para o terreno e para os recursos disponíveis, que eles desenvolveram uma das habitações mais eficientes energeticamente da história pré-industrial: a Casa de Grama, também conhecida como Casa de Turfa. Essa construção não surgiu do nada, como um estalo de genialidade. Ela foi o resultado de séculos de tentativa e erro, de observação prática e de pura necessidade. Pense no inverno escandinavo naquela época. A escuridão predominante, as tempestades de neve que isolavam comunidades inteiras, a dificuldade extrema de caçar ou pescar. Ficar do lado de fora por muito tempo era uma sentença de morte. Portanto, a casa precisava ser mais do que um abrigo. Ela precisava ser um mundo completo. Um ambiente autossuficiente onde uma família extensa, incluindo muitas vezes servos e animais, pudesse viver, trabalhar, comer e dormir por meses a fio. A escolha do design semi-subterrâneo foi a chave mestre. Cavar parcialmente o chão da casa, encaixando-a no solo, não era um capricho arquitetônico, era uma estratégia de sobrevivência termal. A terra é um excelente isolante. Ela mantém uma temperatura relativamente estável, muito mais quente que o ar congelante do inverno e mais fresca que o possível calor do verão. Ao usar o próprio terreno como parede, os construtores vikings estavam, na verdade, pegando emprestado o calor geotérmico do solo, criando uma barreira massiva contra o frio. Os materiais eram locais e ditados pela paisagem. A estrutura básica era feita de madeira, muitas vezes de espécies resistentes como carvalho ou pinho, formando uma armação robusta. Sobre essa armação, o segredo era aplicado: camadas espessas de turfa. A turfa não é apenas um pedaço de grama. É um bloco compactado de solo, raízes e vegetação, cortado em tijolos sólidos. Esses blocos eram empilhados ao redor das paredes de madeira e, crucialmente, também no telhado. O resultado era uma espessura impressionante, que podia facilmente chegar a 2 metros. Do lado de fora, no verão, a casa parecia apenas mais uma colina verde, uma elevação suave na paisagem camuflada e integrada. Por dentro, essa massa de terra e grama criava uma inércia térmica fenomenal. O calor gerado dentro pelo fogo, pelos corpos das pessoas, pelos animais era absorvido lentamente pelas paredes e depois irradiado de volta para o ambiente, estabilizando a temperatura. Era um sistema de bateria de calor puramente passivo. Em um dia de inverno rigoroso, enquanto lá fora fazia 30 graus negativos, dentro da casa de grama podia fazer algo em torno de 10 ou 15 graus positivos. Pode não parecer muito para nossos padrões atuais, mas naquelas condições, essa diferença era a linha entre a vida e a morte. A localização dos assentamentos também falava muito sobre essa relação de necessidade.
As fazendas e vilas eram preferencialmente estabelecidas em fiordes protegidos ou em vales abrigados dos ventos mais fortes, sempre com acesso a recursos críticos, pasto para o gado no verão, madeira para construção e lenha e, claro, água potável. A casa não era uma unidade isolada. Fazia parte de um complexo que incluía celeiros, estábulos e oficinas, muitas vezes conectados por passagens cobertas para que ninguém precisasse se expor ao frio intenso para realizar tarefas básicas. A vida comunitária era intensa e necessária. O conceito de privacidade que temos hoje era inexistente. O espaço era um bem precioso e o calor corporal um recurso. Isso se refletia diretamente na planta baixa da casa típica, o chamado salão longo. Era um ambiente único e multifuncional, sem divisórias internas onde tudo acontecia. No centro, uma lareira longa e retangular era o coração absoluto. Ao redor dela, bancos elevados de madeira e terra corriam ao longo das paredes laterais. Esses bancos eram os assentos para as refeições, as áreas de trabalho durante o dia e à noite as camas para toda a família. A organização do espaço de dormir era um reflexo direto da hierarquia social e da luta pela eficiência térmica. Os locais mais desejados para se dormir eram os mais distantes da porta única, geralmente localizada em uma das paredes laterais, e mais próximos do fundo do salão, onde o calor se acumulava. O chefe da família e sua esposa normalmente ocupavam essa posição de honra, às vezes em uma pequena plataforma ou até em um compartimento rudimentar separado por uma cortina, uma versão inicial de um quarto. Os outros membros da família, convidados, servos e escravos, se acomodavam nos bancos laterais conforme sua posição. Dormir era um ato coletivo. As pessoas se aninhavam lado a lado, compartilhando cobertores de pele e mantas de lã, maximizando o calor gerado pelos corpos. O isolamento do frio que vinha do chão era feito com camadas de peles de animais, como ovelha ou urso, e colchões recheados com materiais como musgo seco, penas ou lã. A cama viking era, acima de tudo, funcional. Seu objetivo primordial era reter calor, não oferecer luxo. A rotina diária era completamente ditada pelo ritmo das estações e pela arquitetura da casa. Com a escuridão chegando no meio da tarde durante o inverno, as atividades se concentravam no interior. A fumaça da lareira central, que saía por uma abertura no alto do telhado, impregnava tudo com um cheiro característico, mas cumpria um papel vital. Ajudava a preservar a carne e o peixe que ficavam pendurados para secar e, ao mesmo tempo, agia como um conservante natural para a estrutura de madeira, além de afastar insetos. A iluminação vinha das chamas do fogo e de lamparinas movidas a óleo de peixe ou gordura animal, criando um ambiente de penumbra constante. A ventilação era mínima e controlada, pois a prioridade era manter o calor interno. O ar podia ficar pesado, com a umidade da respiração de muitas pessoas e dos animais, mas esse era um preço aceitável. A porta, uma estrutura pesada de madeira, muitas vezes era precedida por um pequeno alpendre ou corredor baixo, uma antecâmara que impedia a entrada direta de vento gelado e neve quando alguém precisava sair. Essa atenção aos detalhes mostra o nível de refinamento que essa arquitetura aparentemente rústica possuía. A presença de animais dentro de casa, especialmente em fazendas menores, era outra estratégia de sobrevivência que afetava diretamente o ambiente de dormir. Era comum que ovelhas, cabras, bezerros ou porcos fossem abrigados em uma das extremidades do salão, separados por um muro baixo ou uma fileira de estacas. Essa simbiose era profundamente prática. Os animais forneciam uma fonte adicional de calor corporal massiva, funcionando como aquecedores vivos durante a noite mais fria. Além disso, mantê-los dentro protegia o rebanho, que era o bem mais valioso da família, de predadores e do frio extremo. O barulho, o cheiro e o calor dos animais se misturavam aos dos humanos, reforçando a ideia de que a casa era um ecossistema unificado, um refúgio para todos os seres da propriedade contra a hostilidade do mundo exterior. Essa proximidade total com a natureza, tanto em termos de materiais de construção quanto de coexistência com os animais, definia a experiência cotidiana e noturna. Por fim, entender o contexto histórico e geográfico das casas de grama vikings nos permite enxergar muito mais do que uma técnica de construção. Ela revela uma sociedade moldada por um diálogo intenso e pragmático com o ambiente. A necessidade de sobreviver a invernos implacáveis forjou uma arquitetura que era a extensão física de valores comunitários, de hierarquia social e de uma resiliência extraordinária. Cada aspecto da casa, desde a espessura da parede de turfa até a localização da cama do chefe, era uma resposta direta a uma pressão ambiental específica.
Isso nos lembra que, muito antes da tecnologia moderna, a inventividade humana encontrava soluções profundamente inteligentes e sustentáveis, usando apenas o que estava disponível localmente. A casa de grama não era apenas um lugar para dormir e se proteger. Era o centro de um universo pequeno e autossuficiente, uma fortaleza de terra e madeira que permitiu que uma cultura notável não apenas sobrevivesse, mas também se expandisse e deixasse sua marca na história a partir de um dos cantos mais desafiadores do planeta. A geografia hostil não os impediu. Pelo contrário, foi a mãe da invenção que definiu seu modo de viver e, literalmente, os manteve aquecidos durante os longos séculos de inverno. E essa lição de adaptação, de ler a paisagem e extrair dela o máximo de potencial com o mínimo de interferência, é talvez o legado mais interessante que essas estruturas aparentemente simples nos deixam. Elas mostram que o conforto e a segurança são conquistados através do entendimento profundo do ambiente, um princípio que, mesmo hoje, pode nos inspirar a pensar em soluções mais integradas e menos agressivas para nossos próprios desafios de habitação e clima. A casa viking era, em sua essência, um organismo vivo, parte da terra, respirando com ela e protegendo seus ocupantes numa simbiose perfeita forjada pela pura necessidade. Mas essa solução inteligente não nasceu pronta. Ela foi sendo lapidada através de gerações, um processo lento de tentativa e erro que transformou moradias básicas em verdadeiras fortalezas de calor. Podemos imaginar as primeiras habitações nórdicas como estruturas bem simples, algo próximo a cabanas retangulares feitas com madeira disponível, com paredes de tábuas ou mesmo de varas entrelaçadas revestidas com barro. Eram abrigos, mas provavelmente péssimos isolantes contra o frio cortante. O vento entrava por frestas, o calor escapava facilmente e a sobrevivência durante um inverno inteiro dentro de um espaço assim devia ser um verdadeiro martírio. A evolução, portanto, não foi um salto, mas uma escalada gradual ditada pela observação prática e pela escassez. Um dos fatores que deve ter impulsionado mudanças foi justamente a disponibilidade de madeira. Em muitas áreas da Islândia e da Groenlândia, colonizadas pelos vikings, as florestas eram escassas ou até inexistentes. Cada tronco era precioso e não podia ser desperdiçado em paredes espessas que demandavam muito material. A solução foi usar a madeira com sabedoria, apenas para a estrutura de suporte, e buscar na própria terra o elemento isolante principal. Assim, a transição para o modelo semi-subterrâneo com paredes de turfa começou a fazer cada vez mais sentido. Era um aproveitamento máximo dos recursos locais, a terra para cavar e para cortar os blocos de grama e a madeira mais rara para a armação que sustentava o teto. Essa mudança não foi apenas de material. Foi uma revolução no conceito de habitação. Em vez de construir para cima, eles começaram a construir para dentro. Cavar o chão do salão principal, rebaixando seu piso abaixo do nível do terreno, era o primeiro passo crucial. Isso imediatamente trazia vantagens: proteção contra os ventos mais fortes que passavam por cima e o uso da massa térmica estável do solo como uma espécie de cobertor gigante ao redor dos lados da casa. A terra escavada era depois usada para cobrir as paredes externas, criando um monte artificial que aumentava ainda mais a proteção. A estrutura de madeira, agora dentro desse buraco, ficava mais protegida da umidade e do apodrecimento direto. Os postes principais que sustentavam o telhado eram fincados profundamente no solo, garantindo estabilidade mesmo contra ventanias fortes. O telhado em si era uma obra de engenharia. Feito com uma complexa rede de vigas e caibros, ele era coberto primeiro com uma camada de casca de bétula ou pele animal para impermeabilizar, depois com uma camada espessa de turfa cortada em blocos. O resultado era um telhado vivo, que crescia grama no verão e se fundia perfeitamente à paisagem. Essa cobertura verde não era apenas estética, ela ajudava a drenar a água da chuva, mantinha a umidade controlada e, no inverno, quando a neve cobria tudo, adicionava uma camada extra de isolamento. A neve, cheia de bolsas de ar, é um excelente isolante térmico, então uma casa coberta por um manto branco espesso ficava ainda mais quentinha por dentro. O design também foi se refinando em relação à forma. As primeiras versões podem ter sido bastante irregulares, mas com o tempo se estabilizaram no formato retangular alongado, o famoso salão longo, com as paredes laterais ligeiramente inclinadas para dentro. Essa inclinação não era por acaso. Ela ajudava a distribuir melhor o peso do pesado telhado de terra e grama, direcionando as forças para baixo, e também criava um espaço interno um pouco mais amplo no nível do chão. A entrada era sempre na lateral mais longa, e muitas vezes era protegida por um pequeno corredor de acesso.
um alpendre baixo que impedia a entrada direta do frio. As janelas, quando existiam, eram minúsculas aberturas fechadas com pele animal translúcida ou uma fina membrana de algum órgão animal, deixando passar apenas uma luz difusa. A prioridade absoluta era selar qualquer fuga de calor. O interior, portanto, era um espaço quase cavernoso, baixo, escuro, mas incrivelmente eficiente. O piso era de terra batida, às vezes coberto com palha, junco ou lascas de madeira para absorver umidade e oferecer um pouco mais de conforto sob os pés. A evolução arquitetônica também levou em conta a vida prática. Em fazendas maiores, começaram a surgir anexos conectados ao salão principal, como despensas ou áreas para animais, formando um pequeno complexo sob o mesmo telhado de grama ou conectados por passagens cobertas. Isso permitia cuidar dos animais ou buscar suprimentos sem ter que vestir todas as peles e enfrentar a nevasca. A sofisticação técnica dessas construções é algo que impressiona. Eles desenvolveram um entendimento intuitivo, mas muito preciso, de princípios que hoje chamamos de inércia térmica e isolamento passivo. A massa da Terra ao redor absorvia o calor do dia no verão e do fogo interno no inverno e o liberava lentamente, suavizando as variações de temperatura. As paredes de 2 metros de espessura não esfriavam nem esquentavam rapidamente. Elas agiam como um amortecedor climático. A grama do telhado, com suas raízes e solo, mantinha uma camada de ar estático que era uma barreira eficiente. Tudo isso era feito sem planejamento centralizado, sem arquitetos formais. Era conhecimento vernacular, transmitido de pai para filho, de construtor para aprendiz. Cada erro de cálculo podia significar um inverno de sofrimento ou até o colapso do teto sob o peso da neve. Então o aprendizado era rigoroso e baseado em resultados. Formato final, a casa de grama semi-subterrânea representava o ponto de equilíbrio perfeito entre os recursos disponíveis e a necessidade física de conservar calor. Ela usava a madeira de forma econômica, a terra de forma abundante e inteligente, e integrava a construção à paisagem de uma forma quase orgânica. Essa evolução não parou na era viking propriamente dita. O design era tão bom que persistiu por séculos depois. Na Islândia, as chamadas torfbær, ou casas de grama, evoluíram para modelos ainda mais complexos, com múltiplos cômodos sob o mesmo teto, e continuaram a ser a moradia padrão no campo até o começo do século XX. Isso é um testemunho poderoso da eficiência dessa arquitetura. Ela não era uma solução provisória ou primitiva, era uma solução altamente adaptada e refinada para um problema específico. Comparando com a cabana de madeira inicial, a casa de grama madura era um mundo diferente. Enquanto a primeira era vulnerável e desperdiçadora, a segunda era resiliente e econômica. O salão longo deixou de ser apenas uma casa e se tornou o centro de toda a vida social e familiar. Nele, decisões eram tomadas, histórias eram contadas, festas eram realizadas e gerações conviviam. A arquitetura moldava a cultura. A necessidade de compartilhar o espaço e o calor reforçava os laços comunitários e a hierarquia familiar. A posição de cada um ao redor do fogo e nos bancos-cama era um mapa social vivo. Portanto, quando falamos da evolução arquitetônica viking, estamos falando de um processo de otimização contínua. Partiu-se de uma resposta básica à necessidade de abrigo e chegou-se a uma máquina térmica de alta complexidade feita de materiais simples. Cada detalhe, da inclinação da parede à espessura da camada de turfa no telhado, foi sendo aperfeiçoado através da experiência coletiva. Essa jornada, desde a cabana simples até o salão de terra, é uma das demonstrações mais claras de como a restrição e a adversidade podem gerar inovação profunda. Os vikings não eram apenas guerreiros e navegadores, eram também engenheiros do ambiente, capazes de ler a paisagem e extrair dela não só alimento, mas também conforto e segurança. A casa de grama é o monumento silencioso dessa habilidade. Ela não ergue torres para o céu. Pelo contrário, ela se aconchega na terra, entendendo que a verdadeira força naquele contexto vinha da integração e não da confrontação com os elementos. Essa lição de humildade prática e de inteligência aplicada é o que faz essa arquitetura, mesmo depois de mais de 1000 anos, continuar fascinante e profundamente relevante. Ela nos lembra que o progresso nem sempre está em inventar materiais novos, mas às vezes em aprender a usar os antigos com uma sabedoria cada vez maior. E esse aprendizado, no caso deles, foi literalmente esculpido na terra e no gelo, tijolo por tijolo de grama, até criar um lar verdadeiramente quente no coração do frio. O sucesso dessa evolução é medido pelo simples fato de que, em um dos climas mais difíceis da Europa, comunidades não apenas sobreviveram,
mas prosperaram dentro dessas estruturas, criando uma cultura rica e duradoura a partir do aconchego conquistado a duras penas. A casa, no fim, era mais que um abrigo. Era a expressão máxima de uma relação de respeito e entendimento com um mundo natural implacável. Cada geração que nascia e morria dentro daqueles salões contribuía, mesmo sem saber, para o refinamento de uma tradição construtiva que se mostrou uma das mais adequadas ao seu ambiente, um legado de engenhosidade que ainda hoje podemos tocar, na forma das colinas verdes que pontuam as paisagens do norte, marcas permanentes de uma civilização que soube como se aquecer. E toda essa inteligência prática aplicada na forma da casa tinha um objetivo central muito claro: vencer a física do frio. Porque, no fim das contas, a batalha pela sobrevivência nos invernos nórdicos era uma questão pura de termodinâmica e os construtores vikings, mesmo sem conhecer as fórmulas, dominavam seus princípios de forma intuitiva e brilhante. O grande segredo não estava apenas na forma semi-subterrânea ou no telhado verde, mas nas propriedades físicas específicas do material que eles usavam em abundância, a turfa. Vamos pensar no que é um bloco de turfa. Não é só terra molhada. É uma massa compactada de solo, de raízes entrelaçadas, de material vegetal em diferentes estágios de decomposição. Essa combinação resulta em uma estrutura cheia de minúsculas bolsas de ar, e é aí que mora a magia. O ar, quando preso e imóvel, é um dos melhores isolantes térmicos que existem. Pense em um cobertor grosso de lã. Ele aquece não porque a lã em si seja quente, mas porque ela prende uma camada de ar parado perto do seu corpo, impedindo que seu calor escape. A turfa funciona exatamente da mesma maneira, só que em uma escala monumental. Cada bloco era como um tijolo recheado de milhões de microcâmaras de ar estagnado. E uma parede com 2 metros de espessura era, na verdade, uma barreira com vários metros de ar parado no caminho. Agora, o conceito físico-chave aqui é a baixa condutividade térmica. Materiais com alta condutividade térmica, como os metais, transferem calor rapidamente. Se você encostar uma colher de metal em uma panela quente, a ponta que está na sua mão aquece quase instantaneamente. A terra e a grama compactada, por outro lado, possuem uma condutividade térmica muito, muito baixa. Isso significa que o calor tem uma dificuldade enorme para viajar através delas. A parede grossa de turfa agia como um obstáculo colossal e preguiçoso para a energia térmica. O calor gerado dentro da casa pelas pessoas, pelo fogo e pelos animais tentava escapar para o exterior gelado. Mas essa jornada através da parede era tão lenta e árdua que a maior parte deles simplesmente desistia no meio do caminho, sendo absorvido pela própria massa da parede e depois reirradiado de volta para o interior. Era um processo de constante reciclagem de energia. No inverno, a diferença de temperatura entre o interior, que podia estar em torno de 10 ou 15 graus, e o exterior, que podia estar 20 ou 30 graus negativos, era uma força poderosa, uma pressão constante tentando igualar as coisas. A parede grossa era o que os engenheiros chamam de um elemento de alta inércia térmica. Ela resistia à mudança. Não esquentava nem esfriava rápido. Ela se opunha a essa tendência de equalização com uma lentidão deliberada. Para entender visualmente, imagine a parede não como uma barreira sólida, mas como uma esponja enorme e densa para o calor. Durante o dia, o fogo aceso e a atividade humana enchiam essa esponja de energia térmica. Aos poucos, a massa da terra e da grama ia absorvendo esse calor. Quando a noite chegava e o fogo diminuía para brasas, era a vez da parede começar a liberar lentamente o calor que havia armazenado. Era como uma bateria que se carregava durante os períodos de alta atividade e descarregava durante os períodos de baixa, suavizando os picos e os vales de temperatura. Isso garantia que, mesmo nas horas mais frias da madrugada, a queda térmica dentro de casa não fosse abrupta nem catastrófica. A estabilidade era a chave. Uma casa de madeira fina pode esquentar rápido com uma fogueira grande, mas assim que o fogo apaga, ela esfria na mesma velocidade. Na casa de turfa, o aquecimento era lento e demandava paciência, mas o resfriamento também era incrivelmente lento. Essa era a troca inteligente. Você investia tempo e energia para carregar a massa térmica da casa, e em troca ela te dava horas e horas de retorno estável, mantendo o ambiente habitável por muito mais tempo com menos combustível. O mesmo princípio funcionava de forma inversa no verão, embora esse não fosse o desafio principal. Nos raros dias de calor mais intenso, a massa fresca da terra ao redor da casa mantinha o interior agradavelmente fresco. O calor externo também encontrava dificuldade para penetrar naquela espessura toda.
Então, a casa de grama era um climatizador passivo durante o ano todo, amortecendo os extremos tanto do inverno quanto do verão. Outro ponto físico crucial era a proteção contra a umidade e o vento. O frio seco é uma coisa, mas o frio úmido e cortado pelo vento é muito pior, pois acelera a perda de calor do corpo por condução e evaporação. A espessura da parede de turfa praticamente eliminava qualquer efeito do vento no interior. Nem a rajada mais forte conseguia penetrar aquela barreira, então não havia aquela sensação de correntezas geladas, o chamado frio que corta. A umidade do solo também era regulada. A terra das paredes podia absorver o excesso de umidade do ar interno, proveniente da respiração, da evaporação de panelas e da presença das pessoas, e liberá-lo gradualmente quando o ar ficasse muito seco, ajudando a manter um nível menos desconfortável. Agora, compare isso com uma tenda de pele ou uma cabana de madeira fina. Nessas estruturas, o calor escapa por condução direta através das paredes finas e, principalmente por convecção, o vento simplesmente leva embora a camada de ar quente que se forma junto ao abrigo. Na casa de grama, a convecção era praticamente nula nas paredes. A única perda significativa de calor acontecia pela abertura do teto, por onde saía a fumaça, e pela porta. E justamente por isso essas duas áreas recebiam tanta atenção no design. A porta era pesada e protegida por um alpendre, e a abertura do telhado, o jori, era um elemento de engenharia refinada. Ela não era simplesmente um buraco grande. Era uma abertura controlada, muitas vezes com uma espécie de lanternim que podia ser parcialmente fechado com uma tampa, permitindo regular a saída da fumaça sem criar uma grande chaminé por onde todo o calor subiria rapidamente. A fumaça subia lentamente, porque o ar quente interno não era muito mais quente que o ar imediatamente acima do telhado, já que o próprio telhado isolante mantinha nas temperaturas mais próximas. Esse lento fluxo de fumaça era outra vantagem. Dava tempo para que o calor da fumaça fosse transferido para o interior da casa antes de ela sair definitivamente. Portanto, a física por trás do conforto térmico viking era um triunfo da massa e do isolamento sobre a condutividade e a convecção. Eles construíam com um material que era basicamente um aglomerado de isolante natural e massa térmica. A eficiência era tamanha que, mesmo com uma lareira modesta, o calor acumulado pelos corpos e pelo fogo era suficiente para manter a temperatura. Em noites muito frias, a própria respiração e o calor metabólico das dezenas de pessoas e animais dentro do salão contribuíam de forma significativa para o balanço energético. Cada corpo humano é uma pequena lâmpada de cerca de 100 watts de calor. Multiplique isso por 20 ou 30 seres vivos dentro de um espaço selado termicamente, e você tem uma fonte de aquecimento passivo considerável. Tudo era aproveitado. A casa funcionava como um sistema integrado. A física não era uma abstração, era uma experiência sensorial diária. Era o contraste entre o silêncio gélido e ventoso lá fora e a atmosfera densa, quente e estável lá dentro. Era a sensação de que as paredes de terra literalmente guardavam o calor do dia para a noite. Esse entendimento empírico, conquistado através de séculos de observação, permitiu que eles não apenas sobrevivessem, mas estabelecessem comunidades estáveis em alguns dos territórios climaticamente mais desafiadores do planeta. Eles souberam ler as propriedades do seu ambiente e usá-las a seu favor, transformando a terra e a grama, elementos aparentemente simples e brutos, em uma tecnologia de climatização de altíssima sofisticação. Essa é talvez a lição mais poderosa. A genialidade muitas vezes está em entender profundamente as propriedades básicas dos materiais que você tem à mão, e em combiná-los de uma forma que explore ao máximo suas potencialidades físicas inerentes. Os Vikings não tinham ciência formal da termodinâmica, mas sua arquitetura era uma expressão perfeita e prática das suas leis. E o resultado era um lar que, contra todas as intuições modernas sobre conforto, era capaz de criar um microclima viável no meio do inverno ártico, usando nada além de terra, grama, madeira e fogo, e uma dose enorme de sabedoria prática transmitida de geração em geração. Essa sabedoria garantia que, mesmo quando a neve soterrava completamente a casa, transformando-a em uma colina branca indistinguível da paisagem, lá dentro a vida continuava, aquecida pela física inteligente aplicada nas paredes de 2 metros de espessura. E essa eficiência era tão notável que, como vimos, o design sobreviveu por mais de um milênio, um testemunho silencioso, porém eloquente, de que quando a solução está correta em sua essência física, ela resiste à passagem do tempo. Cada inverno que passava sem que a família congelasse era a comprovação prática de que a física das paredes de turfa funcionava.
criando um refúgio não apenas contra os elementos, mas contra as próprias leis implacáveis do frio que governavam o mundo exterior. Mas toda essa eficiência térmica, essa física brilhante aplicada nas paredes, precisava de uma organização interna que soubesse aproveitá-la ao máximo. Afinal, de que adiantaria uma casa quentinha se as pessoas ficassem dormindo no meio do salão, no caminho de tudo, expostas a correntezas? A resposta viking para isso foi um layout interno que era um modelo de pragmatismo e inteligência social. O coração de tudo era o salão principal, um espaço único e alongado que não tinha divisórias no sentido moderno. Esse grande cômodo era a arena onde toda a vida doméstica se desenrolava. Comer, trabalhar, socializar e, claro, dormir. A organização para o sono era particularmente reveladora. Ao longo das paredes laterais, encostados naquela massa térmica de terra e grama, eram construídos bancos elevados. Esses bancos, chamados de palar, eram feitos de estrutura de madeira e preenchidos com terra batida, criando plataformas sólidas e largas. Durante o dia, eles funcionavam como assentos para as refeições e para as atividades cotidianas. À noite, com o simples ato de estender peles e mantas, eles se transformavam instantaneamente nas camas de toda a família extensa. Essa localização não era aleatória. Colocar os locais de dormir junto às paredes era a forma mais inteligente de utilizar o calor residual que a massa de terra acumulava. As paredes, depois de um dia com o fogo aceso e a casa cheia, ficavam levemente mornas, e deitar-se contra elas, mesmo que com uma camada de madeira e peles no meio, garantia um fundo menos gelado do que estar no meio do salão. Além disso, ficar nas laterais deixava o espaço central livre para a circulação e, crucialmente, para a lareira. Isso significava que as pessoas dormiam mais distantes das possíveis correntes de ar que poderiam surgir próximo à porta ou da abertura do telhado. Era uma estratégia de defesa em profundidade. A primeira linha contra o frio era a parede de 2 metros. A segunda linha era a própria localização da cama, aninhada contra essa parede. O espaço central, portanto, era um corredor funcional e social. De um lado e do outro, a vida estava aconchegada, organizada, previsível. A distribuição de quem dormia onde dentro desse salão coletivo era um retrato perfeito da hierarquia social viking. Não era uma questão de cada um escolhe seu cantinho. A posição no salão de dormir refletia status, autoridade e importância dentro do grupo familiar. O lugar mais desejado e mais protegido termicamente ficava no fundo do salão, oposto à porta principal. Geralmente era uma área um pouco elevada ou demarcada, e ali dormiam o chefe da casa, o husbonde, e sua esposa. Esse local, mais distante da entrada e de qualquer corrente de ar frio que pudesse entrar, era a posição de honra e de maior conforto relativo. Em algumas casas maiores, essa área podia ser parcialmente segregada por uma cortina de tecido ou uma parede baixa de madeira, formando um pequeno compartimento conhecido como dingja. A dingja não era um quarto privativo como entendemos hoje. Era mais um nicho de privacidade simbólica dentro do coletivo, usado pela senhora da casa para guardar pertences valiosos e, às vezes, para dormir. Para a maioria, porém, a privacidade era um conceito inexistente. Dormir era um ato público, realizado à vista e ao lado de todos. Os outros membros da família, filhos adultos, parentes, artesãos que viviam na propriedade, ocupavam os bancos laterais ao longo do comprimento do salão, em posições que provavelmente também seguiam uma ordem de importância. Os convidados de status poderiam ser acomodados em lugares melhores, talvez mais perto do fogo ou do chefe. No final da hierarquia, ficavam os servos e os escravos. Eles dormiam nos bancos mais próximos da porta, o ponto mais frio e vulnerável da casa, onde o vento frio podia infiltrar-se com mais facilidade quando alguém entrava ou saía. Essa disposição não era apenas social, era também prática. Aqueles com menor status recebiam a posição de guardiões térmicos, formando involuntariamente uma barreira humana entre o frio da entrada e o resto da família aconchegada mais ao fundo. O layout interno, portanto, materializava em planta baixa a própria estrutura da sociedade. Uma pirâmide de calor e conforto, com o chefe no topo, aquecido e protegido, e os subordinados na base, mais expostos aos elementos. A própria construção dos bancos-cama era simples e funcional. Eram estruturas robustas, pois sustentariam o peso de várias pessoas deitadas lado a lado. A superfície, de terra compactada e madeira, era coberta com uma cama de materiais isolantes. Primeiro, uma camada de peles de animais, com o pelo para cima, para criar uma barreira contra o frio que vinha da terra da própria plataforma. Sobre as peles, colocavam os colchões recheados com o que estivesse disponível.
musgo seco, que era abundante e tinha excelentes propriedades isolantes, folhas, palha, ou, para os mais abastados, penas de aves domésticas. As coberturas eram mantas pesadas de lã tecida de forma frouxa, que prendiam muito ar, ou mais peles. Dormir envolvia se enterrar profundamente nesses estratos, muitas vezes compartilhando as coberturas com a pessoa ao lado para juntar o calor corporal. A ideia de uma cama individual era rara. O normal era dormir em fila, lado a lado, como spoons, para maximizar o calor. Crianças pequenas dormiam com os pais ou com irmãos mais velhos. O espaço por pessoa era mínimo, ditado pela necessidade de proximidade térmica e pela escassez do próprio espaço aquecido. A vida noturna nesse dormitório coletivo começava muito antes de apagar as luzes, porque as luzes, no caso, eram o fogo. O cair da noite não significava ir para um quarto separado. Significava que as atividades no salão central mudavam de natureza. Após a última refeição, a família ainda se reunia ao redor da lareira para trabalhos manuais sob a luz tremeluzente. Afiar ferramentas, consertar equipamentos, fiar lã, tecer. Essa atividade calma gerava calor metabólico adicional antes do repouso. Quando o cansaço vinha, as pessoas simplesmente se viravam nos bancos onde já estavam sentadas, ajustavam as peles e as mantas e se deitavam. Não havia um horário padronizado para todos adormecerem. Era um processo gradual, à medida que cada um ia cedendo ao sono, ouvindo talvez uma história sendo contada ou o som do vento lá fora. O último a deitar-se talvez fosse o responsável por abafar o fogo para que ele virasse uma cama de brasas que duraria a noite toda. O despertar também era coletivo e ditado pela luz fraca que começava a entrar pela abertura do telhado e pela necessidade de reacender o fogo para aquecer o ambiente e cozinhar o primeiro alimento do dia. Esse sistema de dormitório coletivo tinha implicações profundas para a dinâmica social e a saúde. A proximidade física constante reforçava os laços familiares e a sensação de comunidade. Todos dependiam literalmente do calor do outro. A vigilância sobre crianças e idosos era constante e natural. As conversas noturnas, os rumores sussurrados, as histórias ouvidas, tudo isso fortalecia uma identidade comum. No entanto, também tinha seus custos. A propagação de doenças respiratórias e contagiosas era facilitada. A privacidade para assuntos íntimos ou conflitos pessoais era quase nula. Qualquer tensão ou desavença tinha que ser gerida dentro desse espaço compartilhado, sem possibilidade de fuga para um lugar privado. Era uma vida de transparência forçada, onde quase não existia o conceito de vida privada. O que você fazia, como dormia, se roncava, se falava durante o sono, tudo era conhecimento comum. Layout também influenciava a rotina de proteção da casa. Com todos dormindo no mesmo espaço grande, qualquer ruído incomum à noite, um animal batendo na porta, um estalo na estrutura seria ouvido por várias pessoas ao mesmo tempo. A segurança era, até certo ponto, coletiva. Além disso, a presença dos servos dormindo perto da porta funcionava como uma espécie de alarme ou primeira linha de defesa em caso de intrusão. Em um mundo onde conflitos entre famílias podiam acontecer, ter a casa cheia de gente dormindo no salão principal era um dissuasor. Era uma habitação que nunca ficava completamente vazia ou indefesa. Dessa forma, o design interno do dormitório coletivo Viking era muito mais do que uma solução para dormir. Era a espinha dorsal de uma forma de vida comunal, que equilibrava a necessidade brutal de eficiência térmica com as complexas regras da hierarquia social, criando um microcosmo onde sobrevivência, status e sociabilidade estavam literalmente entrelaçados nas camadas de cada banco-cama ao longo das paredes quentinhas do salão. Era um sistema que pode nos parecer extremo e desprovido de privacidade, mas que dentro do contexto desafiador dos invernos nórdicos, representava a forma mais lógica, segura e calorosa de garantir que todos, do mais poderoso ao mais humilde, sobrevivessem juntos à escuridão e ao frio. E no centro físico e simbólico desse dormitório coletivo, aquecendo os corpos e iluminando os rostos nos bancos laterais, estava o verdadeiro coração da casa Viking, a lareira longa. Não era um simples fogo de chão ou uma lareirinha decorativa. Era uma estrutura retangular, alongada, feita de pedras dispostas com cuidado que dominava o meio do salão. Toda a vida girava em torno dela, literalmente. Enquanto as camas estavam nas laterais aproveitando o calor residual das paredes, a lareira era a fonte ativa e pulsante de energia que mantinha o sistema vivo. Era a responsável por transformar aquele espaço escuro e cavernoso em um lugar habitável, e suas funções iam muito, muito além de apenas esquentar o ambiente. Em primeiro lugar, ela era a cozinha.
Todas as refeições eram preparadas ali. Grandes caldeirões de ferro ou de cerâmica ficavam suspensos sobre as chamas ou apoiados em trípodes, cozinhando ensopados grossos de carne, peixes, legumes e grãos. Pães eram assados em panelas sob as brasas, e espetos com carne podiam ser virados lentamente ao lado do fogo. A lareira central significava que o cheiro da comida cozinhando se espalhava por toda a casa, misturando-se ao odor da fumaça e da terra, criando uma atmosfera que, para os moradores, significava segurança e normalidade. Ela também era a fonte primária de iluminação. Durante o longo inverno nórdico, com apenas poucas horas de luz cinzenta por dia, o interior da casa de grama era um lugar de penumbra permanente. A única luz verdadeira e confiável vinha das chamas dançantes da lareira. Ela projetava sombras móveis nas paredes de terra e nos rostos das pessoas, criando um ambiente íntimo e ao mesmo tempo um pouco misterioso. Trabalhos manuais que exigiam visão, como costurar, talhar ou fiar, eram feitos agrupados perto dessa fonte de luz. A chama tremeluzente era tão central que influenciava o ritmo das atividades. Quando o fogo diminuía para brasas, a iluminação baixava e isso sinalizava, naturalmente, a hora de reduzir as atividades e começar a se preparar para dormir. Além de calor e luz, a lareira era uma ferramenta de processamento e preservação de alimentos. A fumaça que subia lentamente em direção à abertura no teto não era um desperdício. Ela era deliberadamente aproveitada. Pedaços de carne e peixe eram pendurados nas vigas mais altas, acima da lareira, onde ficavam expostos ao calor suave e à fumaça constante por dias ou semanas. Esse processo de defumação natural curava a carne, retirando a umidade e impregnando-a com compostos que a conservavam por meses, um estoque vital de proteína para o inverno. A mesma fumaça também ajudava a impermeabilizar a estrutura de madeira do telhado, revestindo as vigas com uma camada alcatroada que as protegia contra o apodrecimento de insetos. Psicologicamente, a lareira era um símbolo poderoso de continuidade, proteção e comunidade. Apagar completamente o fogo era algo que se evitava a todo custo. Manter pelo menos umas brasas durante a noite não era só uma questão prática de ter uma base para reacender o fogo pela manhã, sem desperdiçar iscas ou ter trabalho. Era um ritual de perpetuação da vida. O fogo, que nunca se apagava completamente, simbolizava a resistência da família contra o frio e a escuridão externos. Era comum que uma família levasse brasas de sua lareira antiga para uma nova casa, como forma de transferir a sorte e a continuidade do lar. Em torno desse fogo, as histórias eram contadas. As sagas de heróis, deuses e ancestrais ganhavam vida na voz do contador, com as chamas refletindo nos olhos atentos dos ouvintes. Era o teatro, a escola e a biblioteca da época. As decisões importantes eram debatidas ali, com os homens da família sentados nos bancos mais próximos do calor. A lareira demarcava, inclusive, o espaço sagrado do lar. Em algumas tradições, jurar algo diante do fogo da lareira familiar era considerado um dos votos mais solenes e vinculantes que se podia fazer. Do ponto de vista puramente de engenharia térmica, a lareira longa e central era a peça que completava o sistema passivo das paredes de turfa. Enquanto as paredes armazenavam e irradiavam calor lentamente, a lareira fornecia a carga térmica inicial e contínua. O calor radiante das chamas aquece objetos e pessoas de forma direta, sem aquecer muito o ar intermediário. Esse calor então era absorvido pelas paredes, pelo piso de terra e pelos próprios móveis, recarregando a bateria térmica da casa. A localização central era perfeita porque distribuía o calor de forma mais ou menos igual para todos os lados, evitando cantos frios extremos. E o design alongado permitia que várias panelas fossem acomodadas ao mesmo tempo e que um número maior de pessoas se sentasse próximo para se aquecer. A gestão do fogo era uma habilidade essencial, geralmente a cargo da mulher da casa. Saber que tipo de lenha queimar, madeiras mais densas como carvalho queimavam por mais tempo, madeiras mais macias acendiam mais rápido, como empilhar os troncos para uma combustão lenta e eficiente, e como controlar a fumaça eram conhecimentos cruciais para o conforto e a segurança de todos. A fumaça, aliás, era um elemento constante e ambíguo. Por um lado, ela causava irritação nos olhos e problemas respiratórios a longo prazo. Por outro, como já vimos, tinha suas utilidades práticas, e sua saída era outro ponto de engenhosidade. A abertura no teto, o ilgee, não era uma chaminé no sentido moderno. Era um buraco controlável, muitas vezes com uma espécie de tampa que podia ser ajustada com uma vara para regular o tirago conforme a direção do vento ou a intensidade da chuva. Essa saída lenta garantia que a fumaça passasse bastante tempo no interior, librando seu calor e cumprindo suas funções de cura e impermeabilização antes de finalmente escapar.
A claridade que entrava por essa abertura durante o dia também servia como um relógio solar rudimentar, um ponto de luz móvel no chão de terra que indicava a passagem das horas. A lareira definia os ritmos do dia. Pela manhã, reacender o fogo das brasas guardadas era uma das primeiras tarefas, trazendo calor e luz para começar as atividades. Ao longo do dia, era o ponto de encontro para as refeições, o centro de trabalho para várias tarefas. À noite, era o núcleo da vida social e familiar antes do repouso. E durante a noite, seu brilho diminuído, mas presente, era uma presença reconfortante no escuro. Era também um ponto de perigo constante. Faíscas poderiam saltar e incendiar as peles secas ou a palha no chão. Crianças tinham que ser vigiadas para não se aproximarem demais. Mas o risco valia a pena pela sobrevivência. Em uma sociedade sem eletricidade, sem gás, sem sistemas de aquecimento central, a lareira longa era a tecnologia doméstica mais importante. Ela era a fornalha que convertia a lenha colhida no verão em calor, luz, comida preservada e coesão social durante o inverno. Sem ela, a casa de grama seria apenas um buraco frio e úmido na terra. Com ela, transformava-se em um lar, um espaço verdadeiramente vivo, onde o elemento mais primitivo e fundamental, o fogo, era dominado e integrado à rotina diária de uma forma que sustentava não apenas os corpos, mas também o espírito da comunidade. O crackler das lenhas, o cheiro da fumaça, o brilho das chamas, esses eram os sinais vitais da casa viking, a prova de que, dentro daquela fortaleza de terra, a vida seguia firme e quente, desafiando a escuridão e o gelo que reinavam do lado de fora. A lareira era, em todos os sentidos, o ponto de vida, e depois de um longo dia de trabalho, com o fogo da lareira já abafado em brasas que lançavam um brilho alaranjado sobre o salão, chegava o momento de finalmente se render ao sono naqueles bancos laterais. Mas deitar-se ali não era simplesmente jogar o corpo sobre uma superfície dura. Era um ritual de aninhamento, de construção meticulosa de um microambiente pessoal dentro do grande ambiente coletivo. A cama viking, ou bed, era uma criação em camadas, uma engenharia de conforto térmico que começava na estrutura do banco e terminava nas pesadas coberturas que envolviam o corpo. O objetivo não era o luxo da maciez fofa como valor principal, mas sim a eficiência na retenção de calor. Tudo era pensado para criar e manter uma bolha de ar quente em volta da pessoa que dormia, combatendo o frio que, mesmo com toda a eficiência da casa, sempre tentava se infiltrar durante a noite silenciosa. A primeira camada, direto sobre a madeira e a terra compactada do banco, era quase sempre de peles de animais. Peles de ovelha, com sua lã densa, eram muito comuns, mas também podiam ser usadas peles de outros animais como vaca, cavalo, ou até de animais selvagens caçados como raposa ou urso. Essas peles eram dispostas com o lado do pelo para cima. A função era clara: isolar o corpo do contato direto com a superfície fria do banco. A madeira e a terra, mesmo dentro de casa, podiam ficar geladas, e a pele, com seus pelos criando uma camada de ar parado, era uma barreira eficiente. Era como colocar um tapete isolante antes de montar a cama propriamente dita. Em cima das pés vinha o colchão. Aqui, os materiais variavam conforme a riqueza da família e os recursos locais. Para a maioria, o recheio era de materiais naturais colhidos no entorno. Musgo seco era uma opção excelente e muito utilizada, especialmente em áreas onde ele era abundante. O musgo, quando seco, é leve, fofo e possui propriedades isolantes impressionantes, além de ser relativamente macio. Outro material comum era a palha, restos de feno ou folhas secas. Eles eram colocados dentro de um invólucro de tecido grosso, como lã ou linho, formando um saco-colchão. Para famílias com mais posses, o recheio de preferência eram penas. Patos, gansos e outras aves domésticas forneciam penugem que, dentro de um envelope bem costurado, criava um colchão macio e com excelente isolamento térmico, pois as penas prendem uma enorme quantidade de ar parado. A lã cardada, aquela lã limpa e aberta, também podia ser usada como enchimento. Esses colchões não eram muito altos, eram camadas relativamente finas, mas suficientes para fornecer um amortecimento contra a dureza do banco e, mais importante, criar uma espessa barreira de ar entre o corpo e o mundo exterior frio. Sobre o colchão, a pessoa se deitava, e sobre a pessoa vinham as coberturas. A principal cobertura era a manta de lã, tecida de forma frouxa, conhecida como vararfeldir. Esse tecido deliberadamente solto tinha como principal qualidade reter muito ar dentro de seus fios, funcionando como um isolante térmico passivo de alta eficiência. Quanto mais frouxa a trama, mais ar ela prendia e mais quente mantinha. Em noites gélidas, mais do que uma manta podia ser usada, ou então,
Coberturas adicionais de pele eram acrescentadas. Peles de urso ou de outros animais de pelo longo eram especialmente valorizadas por seu poder de aquecimento. O ato de se cobrir envolvia se envolver completamente nessas camadas, criando um casulo. Um detalhe crucial: era comum dormir vestido. As roupas do dia, especialmente as camadas base de linho ou lã, eram mantidas durante o sono. Em temperaturas extremamente baixas, até as calças e túnicas mais pesadas podiam ser usadas. Além disso, um gorro de lã ou pele era item quase de obrigatório. Uma grande quantidade de calor corporal se perde pela cabeça, então cobri-la era essencial para manter o calor do corpo inteiro. Algumas fontes sugerem que meias ou envoltórios de peles nos pés também eram usados. Dormir era, portanto, um estado de estar completamente embrulhado, da cabeça aos pés, em várias camadas de materiais naturais que funcionavam em conjunto. A pele isolando de baixo, o colchão de musgo ou penas criando uma espessura de ar quente, e as mantas de lã e peles selando o calor por cima. E havia um fator de aquecimento que não vinha dos materiais, mas dos corpos: o compartilhamento. Dormir sozinho, em uma cama individual, era um luxo térmico que poucos podiam pagar. O normal era dormir lado a lado com outros membros da família. Cônjuges dividiam a mesma cama e as mesmas coberturas. Crianças dormiam com os pais ou aglomeradas com irmãos. Essa proximidade física permitia que o calor corporal de uma pessoa aquecesse a outra. Era um sistema de aquecimento mútuo e muito eficiente. Dois corpos sob as mesmas coberturas geram e mantêm uma temperatura muito maior do que um corpo sozinho. Além disso, o espaço sob as coberturas era compartilhado, o que também ajudava a pré-aquecer o ar dentro do casulo antes mesmo de você se deitar. Para nós, pode parecer falta de privacidade, mas para eles era uma questão de sobrevivência prática e de afeto. O conforto vinha da sensação de segurança e calor do grupo, não do isolamento. A qualidade e a quantidade das camadas da cama também refletiam a hierarquia social dentro da casa. O chefe e sua esposa, na posição de honra, provavelmente tinham acesso às melhores peles, aos colchões de penas mais cheios e às mantas mais espessas ou às peles mais valiosas, como as de urso. Já os servos, dormindo nos bancos mais frios perto da porta, deviam contentar-se com camadas mais simples, talvez uma pele mais rala, um colchão de palha ou folhas secas, e uma única manta de lã mais grosseira. A diferença no conforto térmico entre o topo e a base da hierarquia social era palpável, literalmente, na hora de dormir. A manutenção desses leitos também era parte da rotina doméstica. Os colchões de material vegetal precisavam ser revistos e trocados periodicamente, pois com o tempo se compactavam e perdiam suas propriedades isolantes, além de poderem abrigar pulgas ou piolhos. As peles precisavam ser sacudidas e arejadas quando possível, para manter os pelos com poder isolante e reduzir odores. As mantas de lã provavelmente eram lavadas com muito menos frequência, mas precisavam ser escovadas para remover sujeira e manter a loft, a capacidade de reter ar. O ritual de fazer a cama, se é que podemos chamar assim, era rápido e funcional. De manhã, as coberturas talvez fossem dobradas ou apenas empurradas para o fundo do banco, e as pés arrumadas, librando o espaço para funcionar como assento durante o dia. À noite, o processo era revertido. As peles eram estendidas, o colchão, que muitas vezes era um saco fixo, era ajeitado, as coberturas eram desenroladas e o casulo era montado. A eficácia desse sistema era testada a cada inverno. Se uma pessoa acordasse com frio durante a noite, era sinal de que alguma camada estava inadequada, ou que as coberturas haviam se aberto, ou que era preciso se aproximar mais do parceiro para compartilhar calor. Era um conhecimento íntimo e corporal sobre isolamento. Em resumo, a cama viking era uma solução tecnológica perfeitamente adaptada ao seu contexto. Não usava molas, espuma viscoelástica ou tecidos tecnológicos. Usava o que a natureza oferecia: peles, plantas, penas e lã, combinados com o calor do corpo humano em comunidade. Era uma máquina de dormir que transformava materiais brutos em conforto vital, permitindo que, mesmo nas noites mais longas e escuras do Ártico, o sono reparador fosse possível, aquecido pela física simples dos materiais naturais e pela presença reconfortante da família adormecida logo ao lado. E toda essa combinação de elementos, as paredes de terra, o fogo constante, os corpos aglomerados, a respiração dos animais criava dentro da casa de grama um microclima intenso e muito particular, uma atmosfera que um visitante moderno provavelmente acharia opressiva, mas que era o preço necessário e calculado pela sobrevivência térmica. O ar dentro do salão, longe de ser fresco e arejado, era denso, carregado e orgânico,
um verdadeiro coquetel de elementos que, de forma paradoxal, mantinha as pessoas vivas durante o inverno. A primeira característica marcante era a umidade relativa alta. As próprias paredes de turfa, feitas de terra e grama, continham umidade natural que, com o calor do interior, lentamente evaporava para o ambiente. Além disso, a respiração de dezenas de seres vivos humanos e animais liberava vapor de água constantemente. Panelas de água ou sopa sempre próximas ao fogo também contribuíam com sua parcela de evaporação. Em um espaço tão selado, essa umidade toda não tinha para onde ir facilmente. O resultado era um ar que podia ser bastante úmido, o que em algumas circunstâncias podia fazer o frio parecer mais penetrante, mas que também impedia que o ambiente ficasse excessivamente seco e irritante para as vias respiratórias. As paredes de terra, porém, atuavam como um regulador natural, absorvendo o excesso de umidade quando o ar ficava muito carregado e liberando-a quando o ar ficava mais seco, ajudando a manter um certo equilíbrio, ainda que dentro de um patamar elevado. O elemento mais dominante e definidor do microclima, no entanto, era a fumaça. A lareira central, como vimos, raramente era completamente apagada, e a combustão da lenha, especialmente quando não estava totalmente seca ou era de certos tipos de madeira, produzia uma fumaça espessa e constante. O sistema de ventilação, propositalmente lento, fazia com que essa fumaça não saísse rapidamente pela abertura no teto. Em vez disso, ela se acumulava na parte superior do salão, formando uma camada flutuante, uma névoa acinzentada que ficava presa sob o teto. Com o tempo, essa camada descia gradualmente, envolvendo tudo e todos em um véu de partículas. Para os vikings isso era um fato da vida, tão comum quanto o ar que respiravam. A fumaça causava irritação nos olhos, que podiam ficar vermelhos e lacrimejantes, e nos pulmões, levando a tosses crônicas e provavelmente a problemas respiratórios a longo prazo, como bronquites. No entanto, essa mesma fumaça tinha um lado extremamente benéfico e estratégico. Ela agia como um poderoso agente antibacteriano e antiparasitário. Os compostos presentes na fumaça de madeira, como o alcatrão e outros fenólicos, inibiam o crescimento de bactérias e fungos no ambiente. Isso era crucial em um espaço tão fechado, com tanta gente e animais juntos, onde doenças poderiam se espalhar rapidamente. A fumaça também era um repelente natural de insetos. Piolhos, pulgas e moscas detestavam o ambiente enfumaçado, o que não os eliminava completamente, mas certamente controlava suas populações. Além disso, a fumaça era parte integrante do processo de preservação de alimentos. A carne e o peixe defumados nas vigas altas não só eram curados pelo calor suave, mas também pela ação conservante dos compostos da fumaça. A fumaça também preservava a própria estrutura da casa. Ela impregnava as vigas de madeira do telhado, criando uma camada resinosa e impermeável que protegia a madeira do apodrecimento causado pela umidade e por fungos. Uma casa nova tinha um cheiro de terra úmida e madeira verde. Uma casa com alguns anos de uso cheirava a fumaça envelhecida, um odor que sinalizava um lar estabelecido e protegido. A qualidade do ar, em termos de renovação de oxigênio, era baixa. A ventilação era mínima e cuidadosamente controlada. A principal entrada de ar fresco era pela porta quando alguém entrava ou saía, e por pequenas frestas inevitáveis ao redor da estrutura da porta e talvez em alguns pontos das paredes. A saída de ar quente e viciado era pela abertura do telhado. Esse fluxo era muito lento, pois a prioridade máxima era reter o calor interno. Consequentemente, o ar dentro do salão podia ficar empobrecido em oxigênio e rico em dióxido de carbono, especialmente durante a noite, com tantas pessoas dormindo. Isso podia contribuir para sensações de cansaço, dor de cabeça ao acordar e um sono menos reparador do ponto de vista fisiológico moderno. No entanto, os corpos das pessoas se adaptavam até certo ponto a essas condições. O cheiro era uma dimensão fundamental desse microclima. Era uma mistura densa e complexa, impossível de reproduzir hoje, mas podemos tentar imaginar seus componentes. A base era o cheiro da terra das paredes, úmida e orgânica. Sobre ela, o cheiro dominante e penetrante da fumaça de lenha envelhecida, que impregnava tudo: o cabelo, as roupas, as peles. Havia o cheiro da lã úmida das roupas e das mantas, que raramente eram lavadas e que absorviam a umidade do ambiente. O odor do couro das botas, dos cintos e das bainhas das ferramentas. O cheiro adocicado e azedo da fermentação, proveniente dos estoques de cerveja ou hidromel e dos alimentos em conserva. O cheiro dos corpos humanos, suados, da respiração, da pele, um cheiro de gente vivendo em proximidade constante, sem banhos diários. E não menos importante, o cheiro dos animais,
quando estavam presentes na mesma sala. O odor de pelo, de esterco seco, da respiração bovina ou ovina. Para os moradores, esse conjunto de odores não era nojento. Era o cheiro do lar, da segurança, da vida normal. Era o aroma que dizia que eles estavam protegidos do mundo exterior. Um cheiro de dentro que se contrastava radicalmente com o cheiro de fora, o ar gélido, limpo e metálico da neve e do gelo. O controle desse microclima era uma arte prática. Em dias mais amenos, a porta podia ser deixada aberta por mais tempo para ventilar um pouco, mesmo que isso causasse uma perda de calor. A intensidade do fogo era regulada não só para cozinhar, mas também para controlar a quantidade de fumaça. Saber qual madeira produziria menos fumaça, madeiras bem secas e duras, era conhecimento valioso. A espessura das camadas de roupa usadas dentro de casa também era ajustada conforme a temperatura interna, que podia variar conforme a atividade próxima ao fogo. Apesar de todas as desvantagens do ar viciado e da fumaça, o microclima da casa de grama era um sistema que funcionava. Ele mantinha as pessoas quentes, preservava os alimentos, protegia a estrutura da casa e, de forma crua, controlava patógenos. Era um ambiente que exigia resiliência física dos seus ocupantes. Os olhos ardiam, a tosse era comum, as roupas cheiravam a fumaça permanentemente. Mas era o ambiente que tornava possível a vida sedentária em latitudes tão extremas. Quando um viking saía de sua casa em um dia de inverno enfrentando o choque do ar glacial e puro, ele provavelmente sentia, de forma muito aguda, a proteção que aquela atmosfera densa e quente representava. E ao voltar para casa, o primeiro sopro de ar quente e enfumaçado que o atingia ao abrir a porta era o sinal reconfortante de que ele estava, finalmente, em um lugar seguro. Esse microclima era, portanto, a verdadeira essência do interior da casa. Um mundo à parte criado pelo engenho humano, onde as regras da sobrevivência reescreviam as noções de conforto e criavam uma nova normalidade, cheia, complexa e profundamente viva. Com o cair da noite, esse microclima denso e orgânico se tornava o palco exclusivo de toda a vida, já que o mundo exterior desaparecia em uma escuridão profunda e gélida. A noite no inverno nórdico não era um período de algumas horas, era um estado de existência que podia durar 18 horas ou mais, um longo interlúdio escuro entre os breves crepúsculos do dia. Dentro da casa de grama, essa escuridão externa era combatida com uma rotina intensa de atividades que transformavam o salão em um universo completo e autossuficiente. A vida noturna não era sobre descanso passivo até a hora de dormir. Era um período crucial de produção, socialização e manutenção cultural. Tudo iluminado pelo brilho irregular das chamas e das lamparinas. Assim que a última tarefa exterior era concluída, talvez cuidar dos animais em anexos próximos e apesar da porta era fechada e talvez barrada, a família se voltava para dentro, para o espaço aquecido que os protegeria até o amanhecer. A primeira mudança perceptível era na iluminação. A luz do dia, que já era pouca, desaparecia completamente. A principal fonte de luz tornava-se a lareira central, agora alimentada com toras maiores para uma combustão lenta. Suas chamas projetavam sombras dançantes e instáveis nas paredes, criando um ambiente de claro escuro que exigia que os olhos se acostumassem. Para trabalhos que precisavam de mais foco, como costura ou entalhe, usavam-se lamparinas simples. Essas lamparinas eram tipicamente feitas de pedra ou cerâmica, com um pavio de linho ou lã mergulhado em óleo, de fígado de peixe ou gordura animal derretida. Elas produziam uma chama pequena, fumarenta, com cheiro forte, mas que fornecia um ponto de luz fixo e portátil. A combinação da luz tremeluzente do fogo e das lamparinas criava uma atmosfera íntima, mas também desafiante para qualquer tarefa que exigisse precisão visual. E eram muitas as tarefas. O tempo noturno era um tempo produtivo, com os homens libertados dos trabalhos pesados no campo ou da caça e as mulheres das tarefas externas. O salão se transformava em uma oficina coletiva. Os homens se dedicavam a trabalhos de manutenção e fabricação. Afiar ferramentas e armas com pedras de amolar era uma constante. Consertar arreios de couro, entalhar madeira para fazer, ou reparar utensílios como colheres, tigelas ou partes de móveis. A confecção de cordas com fibras vegetais ou tendões animais era outra atividade comum. Já as mulheres frequentemente se ocupavam com a fiação e a tecelagem. A roca e o fuso estavam sempre à mão, transformando a lã cardada em fio. O tiar, que podia ser um modelo vertical portátil, era uma peça central para a produção de tecidos, mantas e roupas. Bordar e costurar para reparar vestimentas também eram tarefas noturnas.
Crianças, desde cedo, eram envolvidas nessas atividades, aprendendo os ofícios e ajudando de acordo com sua capacidade, como separar lã ou recolher lascas de madeira. Essa produção não era um passatempo, era uma parte vital da economia doméstica. Tudo o que era usado pela família, desde uma camisa até um cabo de machado, precisava ser feito ou consertado por seus membros. As longas noites de inverno ofereciam o bloco de tempo ininterrupto perfeito para esse trabalho. Além do mais, essas atividades manuais mantinham as mãos ocupadas e os corpos ligeiramente ativos, gerando calor metabólico que complementava o calor do fogo. O ruído ambiente era uma sinfonia de sons cotidianos. O raspado da pedra de amolar no ferro, o leve bater do fuso no chão, o ruído surdo do tear, o riscar da lâmina na madeira, tudo entremeado pelo estalar da lenha no fogo e pelo vento uivando do lado de fora. Esses sons eram a trilha sonora da normalidade. Uma prova de que a vida seguia seu curso apesar do isolamento imposto pela natureza. Mas a noite não era só trabalho. Era também o grande momento da socialização e da transmissão cultural. Com as tarefas manuais em andamento vinha a tradição oral. Contar histórias era uma arte essencial. As sagas, que mais tarde seriam escritas, eram recitadas de memória. Histórias de deuses como Odin, Thor e Freyja, de heróis lendários, de ancestrais famosos e de eventos memoráveis da família ou do clã. Contador, muitas vezes o chefe da casa ou uma pessoa mais velha conhecida por sua memória, usava toda a sua habilidade para dar vida às narrativas, variando a voz e o ritmo para criar suspense e emoção. Essas histórias não eram apenas entretenimento. Eram um veículo da história, da moral, da religião e da identidade do grupo. Elas ensinavam às crianças como o mundo funcionava, o que era valorizado, coragem, lealdade, honra e o que era condenado. Era também uma forma de exercitar a memória e a linguagem de forma complexa. A música também tinha seu espaço. Instrumentos simples como flautas de osso ou madeira, liras de cordas dedilhadas e tambores podiam acompanhar cantos. As letras das canções podiam narrar histórias mais curtas, falar de amor, de perda ou de batalhas. Jogos de tabuleiro, como o Hnefatafl, um jogo de estratégia semelhante ao xadrez, mas com peças desiguais, eram populares. Pedras ou peças de osso e madeira eram movidas sobre um tabuleiro riscado em um pedaço de madeira ou numa pele sob a luz vacilante. Apostas pequenas com bens ou tarefas podiam ser feitas, adicionando emoção. Para as crianças, brinquedos simples como bonecas de pano, pequenos animais esculpidos em madeira ou bolas de couro enchidas com crina proporcionavam diversão. O chão de terra batida perto do fogo era seu playground, sempre sob o olhar dos adultos. O ritmo da noite era orgânico e gradual, não marcado por relógios. Não havia um horário fixo para ir para a cama. A transição para o repouso acontecia conforme o cansaço se acumulava e as atividades diminuíam naturalmente. As brasas da lareira eram abafadas para garantir calor duradouro durante a noite. A última verificação na porta e nos animais era feita. As necessidades fisiológicas finais eram realizadas, muitas vezes em um balde designado dentro de casa ou em uma rápida e gélida visita a um local externo próximo. Então, cada um se dirigia ao seu lugar designado nos bancos laterais. O processo de fazer a cama, de arrumar as peles e as mantas, se desenrolava. Conversas em voz baixa ainda podiam acontecer, sussurradas no escuro crescente. As histórias contadas mais cedo talvez fossem ruminadas em silêncio. O sono chegava lentamente, vencido pelo cansaço físico do dia e pelo calor envolvente. O adormecer era coletivo, mas não sincronizado. Uma última pessoa podia ficar acordada, talvez cuidando de uma brasa ou de uma criança inquieta, antes de também se deitar. Nesse ambiente, a escuridão externa era mais do que a ausência de luz. Era uma presença ativa, uma força que isolava, impunha a introspecção. A casa, com sua luz, seu calor e sua atividade, era uma bolha de humanidade e ordem contra o caos gelado lá fora. A vida noturna, portanto, cumpria uma função psicológica vital: manter o moral alto, a mente ocupada e os laços sociais fortalecidos durante um confinamento que podia durar meses. Evitava o tédio e o desespero que poderiam surgir do isolamento e da escuridão perpétua. Cada noite de trabalho, de história e de jogo era um ato de resistência, uma afirmação de que a comunidade continuava viva e coesa. Quando finalmente todos adormeciam, o salão ainda não ficava em silêncio total. Havia a respiração profunda e rítmica das pessoas, o eventual ressonar, o rangido da madeira da estrutura ao se contrair com o frio noturno, o lamento do vento insistente nas paredes de grama e, sempre, o baixo crepitar das brasas moribundas no centro da sala,
mantendo uma centelha de calor e de esperança para o novo dia, que eventualmente voltaria a clarear o céu. Essa rotina noturna, repetida centenas de vezes ao longo de uma vida, era o cerne da experiência doméstica viking no inverno, um testemunho de que, mesmo nas condições mais austeras, a vida encontrava formas de preencher o tempo com significado, produção e um senso profundo de pertencimento. E nessa rotina noturna dentro do salão aquecido, os vikings nem sempre estavam sozinhos. Em muitas fazendas, especialmente as menores ou durante as tempestades mais severas do inverno, parte da família dormia literalmente ao lado de alguns de seus animais. Essa prática, que pode nos parecer estranha hoje, era na verdade uma estratégia de sobrevivência brilhante e profundamente pragmática, conhecida em períodos posteriores como o conceito de Black House. Não se tratava de sentimentalismo ou falta de higiene, era uma decisão calculada que transformava o gado em uma parte ativa do sistema de aquecimento da casa. Imagine o salão longo. De um lado, os bancos-cama da família. Do outro, talvez separado por um muro baixo de pedras ou uma simples fileira de estacas de madeira. Uma área designada para os animais. Normalmente, os animais abrigados eram os menores e mais valiosos. Ovelhas, cabras, bezerros novos, porcos e talvez algumas aves em gaiolas. Os cavalos e o gado maior geralmente ficavam em estábulos separados, mas conectados, ou em uma extremidade da casa com acesso direto do exterior. A lógica por trás dessa simbiose era principalmente térmica. Um animal grande como uma vaca ou várias ovelhas gera uma quantidade considerável de calor corporal. Em um espaço fechado e bem isolado como a casa de grama, esse calor não se perdia. Ele se somava ao calor das pessoas e da lareira, elevando a temperatura ambiente de forma significativa. Os animais funcionavam como aquecedores biológicos vivos e que se alimentavam do feno armazenado no sótão. Durante uma noite extremamente fria, a diferença entre ter ou não esses animais dentro de casa podia ser a linha entre um sono desconfortável e um sono possível. Além do calor direto, a respiração dos animais contribuía para a umidade do ar, o que, como vimos, em níveis controlados, podia ser benéfico em um ambiente que tendia a ficar seco pelo fogo. Essa prática também oferecia uma proteção direta ao patrimônio mais valioso do fazendeiro. O rebanho, no inverno, predadores como lobos, famintos, se aventuravam mais perto das habitações. Tempestades de neve repentinas podiam soterrar e matar animais deixados do lado de fora. Trazer os animais mais vulneráveis para dentro era uma forma de garantir que o investimento de um ano inteiro de trabalho não se perdesse em uma única noite gelada. A convivência, claro, não era silenciosa nem perfumada. O cheiro de esterco, pelo e fermentação do rumen dos animais se misturava ao já complexo odor da casa. Os sons de mugidos, balidos, grunhidos e o movimento constante no escuro faziam parte da paisagem sonora noturna só. O risco de parasitas, como pulgas e piolhos, pulando dos animais para as áreas humanas existia, embora a fumaça constante ajudasse a minimizá-lo. O piso na área dos animais era de terra batida, muitas vezes coberto com palha ou feno, que era trocado periodicamente para absorver a urina e as fezes, transformando-se depois em adubo para os campos na primavera. A separação física entre as duas áreas era mínima, apenas o suficiente para evitar que os animais invadissem o espaço de vida e dormitório humanos e para protegê-los de possíveis brasas saltadoras do fogo. Essa proximidade forçada também facilitava a amamentação de filhotes durante a noite, ou o cuidado com um animal doente, sem que ninguém precisasse se vestir e enfrentar o frio exterior. Do ponto de vista social e psicológico, a presença dos animais dentro de casa reforçava a ideia de que a unidade doméstica era um ecossistema completo. A linha entre dentro e fora, entre doméstico e selvagem, entre nós e eles, os animais, era mais tênue. A sobrevivência da família estava intrinsecamente ligada à sobrevivência do rebanho, e compartilhar o mesmo teto durante os piores meses era a expressão máxima dessa interdependência. Para as crianças, crescer ouvindo o som dos animais à noite era normal, parte do que significava estar em casa. A prática também tinha uma dimensão econômica prática. Em casos de partos no inverno, a égua ou a vaca podia parir dentro de casa, onde o calor garantia maiores chances de sobrevivência do recém-nascido. A vigilância contra roubo de gado, uma preocupação real na época, também era facilitada. No entanto, essa prática não era universal ou constante o ano todo. Em fazendas maiores e mais ricas, com estábulos robustos e separados, os animais podiam ficar em suas próprias construções, que
também eram de grama e terra, mas dedicadas. A decisão de trazê-los para o salão principal era muitas vezes sazonal, ditada pela severidade do inverno. Uma nevasca particularmente forte ou uma onda de frio extremo eram motivos suficientes para integrar o gado menor ao espaço doméstico principal, mesmo que temporariamente. Em assentamentos mais pobres ou em áreas mais remotas, onde a construção de estábulos adicionais era um luxo, a convivência era provavelmente mais comum e permanente. Essa simbiose alterava também a dinâmica do espaço interno. A área dos animais ficava normalmente na extremidade oposta à porta principal ou em um dos lados do salão, com seu próprio acesso pequeno, chamado de porta do animal, que permitia que eles entrassem e saíssem sem usar a entrada principal das pessoas. Isso mantinha o tráfego humano mais organizado. A presença deles também influenciava a circulação de ar e a umidade, mas dentro da lógica geral de que qualquer calor era bem-vindo. Em última análise, a decisão de compartilhar a moradia com os animais era um cálculo prático entre benefícios e inconvenientes. Os benefícios calor adicional gratuito e proteção do patrimônio superavam amplamente os inconvenientes do cheiro, do ruído e da sujeira em uma sociedade acostumada a um patamar diferente de conforto doméstico. Era mais uma camada de complexidade no sistema inteligente que era a casa viking, demonstrando uma flexibilidade e um pragmatismo absolutos. Tudo, desde a espessura da parede até a localização da cama do chefe e o local onde as ovelhas dormiam, era otimizado para um único objetivo: passar o inverno com o máximo de segurança, conforto térmico e preservação dos recursos. A casa não era um santuário apenas humano, era o coração de uma unidade de produção agrícola, e trazer os animais para dentro era como trazer as baterias da fazenda para mais perto do núcleo, garantindo que a energia vital, na forma de calor e de vida animal, não se dissipasse no frio implacável do lado de fora. Essa prática nos mostra que o conceito de lar para os vikings era amplo e inclusivo, abrangendo tudo o que era essencial para a continuidade da vida em um ambiente hostil, criando uma comunidade mista sob o mesmo teto de grama, unida pela necessidade comum de sobreviver ao gelo. Compartilhar o espaço com os animais era uma estratégia brilhante, mas quando chegava a hora de cada um se aninhar em seu próprio espaço nos bancos laterais, a última linha de defesa contra o frio era literalmente a própria pele, ou melhor, as camadas de tecido e pele que se vestiam para dormir. Ao contrário de hoje, onde temos pijamas específicos para o repouso, os vikings não tinham um conceito de roupa exclusiva para dormir. Sua vestimenta noturna era uma extensão prática e adaptada daquela que usavam durante o dia, otimizada para uma única função: reter ao máximo o calor corporal durante as longas horas de imobilidade. O sono era um estado de vulnerabilidade térmica, e cada camada de roupa era uma barreira a mais contra o frio que, mesmo dentro da casa, insistia em se infiltrar. A base de tudo era a roupa interior que não era trocada para dormir. Tanto homens quanto mulheres usavam uma túnica longa de linho ou lã leve, chamada de serk para eles e kirtil como uma das camadas base para elas. Essas peças eram mantidas no corpo, pois forneciam uma primeira barreira confortável e que já estava aquecida pela temperatura corporal. Tirá-las significaria perder essa camada isolante e enfrentar o choque do ar mais frio contra a pele antes de se encolar nas coberturas. Em noites menos rigorosas, dormir com essa camada base e talvez algumas calças simples de linho era suficiente, especialmente quando se compartilhava a cama e as coberturas com outra pessoa. No entanto, quando o inverno apertava de verdade e o gelo parecia penetrar pelas paredes de terra, a estratégia era vestir mais camadas, e não menos. Era comum então que os vikings dormissem vestindo boa parte de sua roupa diurna de lã. Um homem podia deitar-se com sua túnica de lã mais pesada, e talvez até com suas brok, as calças de lã ou linho, ainda vestidas. Uma mulher podia manter seu vestido de lã, kirtil, externo, e talvez um casaco simples. A lógica era simples. As roupas, especialmente as de lã tecida de forma frouxa, prendiam o ar quente próximo ao corpo. Esse ar, aquecido pelo calor metabólico, era a melhor defesa. Vestir essas camadas antes de se cobrir com as peles e mantas significava que, mesmo que as coberturas se deslocassem durante a noite, o corpo ainda estaria protegido por uma casca isolante de tecido. O desconforto de se mover com roupas mais pesadas na cama era irrelevante perante a necessidade primordial de não congelar. Um acessório absolutamente crucial para uma noite de sono quente era o gorro. Os vikings entendiam de forma prática que a cabeça era uma grande fonte de perda de calor. Dormir com a cabeça descoberta, mesmo sob as coberturas, era um convite para o frio. Por isso, gorros de lã tecida ou de pele eram parte fundamental do conjunto de dormir.
Eles cobriam as orelhas, a testa e a nuca, áreas particularmente sensíveis. Em temperaturas extremas, até mesmo uma faixa de tecido ou pele envolvida ao redor do pescoço e do queixo podia ser usada. Os pés também recebiam atenção especial. Dormir com meias grossas de lã ou com envoltórios de pele era comum. Há indícios de que podiam existir espécies de sacos para os pés, feitos de pele de animal com o pelo para dentro, nos quais se metiam os pés antes de deslizar sob as coberturas. As mãos, muitas vezes, ficavam dentro das camadas de coberturas ou enfiadas sobre o próprio corpo ou do parceiro para se aquecer. O processo de se preparar para dormir, portanto, incluía esse ritual de vestir-se termicamente. Não era um despir, mas um reforçar. As pessoas ajustavam suas roupas, garantiam que a camada de linho mais próxima à pele estivesse seca. A umidade era inimiga, pois roubava calor por evaporação. Colocavam o gorro, ajustavam as proteções para os pés, e só então se metiam sob as peles e mantas. O ato final era se enrolar bem, criando um selo térmico. As coberturas eram pesadas, então era importante ajustá-las ao redor do corpo, especialmente nos ombros e pescoço, para que nenhuma corrente de ar frio pudesse entrar por baixo. Em camas compartilhadas, as pessoas se aconchegavam de costas ou de frente, dividindo o espaço sob as coberturas para que o ar dentro daquele casulo duplo fosse aquecido por dois corpos. Crianças pequenas dormiam entre os pais ou firmemente abraçadas a um adulto, usando não só o calor das roupas e coberturas, mas o calor direto do corpo dos mais velhos. A qualidade dos materiais das roupas fazia uma diferença enorme. A lã era o material milagroso. Quando tecida de forma não muito apertada, ela prendia inúmeras bolsas de ar, criando um isolamento excelente. Além disso, mesmo quando úmida, a lã retém parte de suas propriedades isolantes, ao contrário do algodão, que não era comum. O linho, usado como camada base, era valorizado por sua capacidade de absorver a umidade da pele e mantê-la mais seca. As peles, usadas como camada externa sobre as roupas ou como parte das coberturas, eram imbatíveis pelo seu poder de bloquear o vento e reter calor. A hierarquia social aparecia aqui também. Os membros mais ricos da família teriam acesso a mantos de pele de animais mais raros e quentes, como raposa ártica ou urso, e a lã de melhor qualidade, mais macia e isolante. Já os servos e escravos dormiriam com as roupas mais surradas, de lã mais áspera e com menos camadas, e talvez sem um gorro decente, sentindo o frio de forma muito mais aguda. Essa prática de dormir vestido tinha implicações para a higiene e a saúde. As roupas, especialmente as de lã, não eram lavadas com frequência. Isso significava que suor, odores corporais e parasitas poderiam se acumular. No entanto, o ambiente interno da casa, com a fumaça constante, ajudava a mitigar um pouco o problema, agindo como um desinfetante passivo. Além disso, a prioridade era sobreviver ao frio, não o conforto olfativo. A rotina de trocar ou arejar as roupas de dormir provavelmente estava ligada mais à necessidade prática de secá-las se ficassem úmidas do que a um ciclo regular de limpeza. A roupa de dormir era, em essência, uma ferramenta, um equipamento de sobrevivência noturna. Seu valor era medido em graus de calor retido, não em frescor ou estilo. Portanto, quando pensamos no viking se preparando para dormir, não devemos imaginar alguém de pijama de flanela. Devemos imaginar uma pessoa ainda quase totalmente vestida para um dia de trabalho no frio, acrescentando talvez um gorro e proteções extras, metendo-se em um monte de peles e lã e se aconchegando a outros corpos igualmente embrulhados. A última barreira térmica era o próprio corpo, amplificado pelas camadas têxteis que o envolviam. Era um sistema integrado. O calor gerado pelo metabolismo era capturado pelas roupas, que funcionavam como um forro para o casulo maior formado pelas coberturas de pele e lã. Tudo isso dentro da grande garrafa térmica que era a casa de grama. Cada nível, da casa à roupa íntima, tinha uma função no sistema de retenção de energia. Dormir era, assim, um momento de maior imobilidade e, portanto, de maior risco de perda de calor. A resposta viking foi brilhantemente simples. Em vez de tentar criar um ambiente quente o suficiente para dormir nu, que demandaria uma quantidade impossível de combustível, eles focaram em isolar o próprio corpo, transformando cada pessoa em uma pequena unidade autônoma de calor, reforçada pelas camadas que vestia. Essa solução era portátil, eficaz e não dependia de nada além dos materiais que já possuíam. E assim, vestidos para o frio do dia, eles enfrentavam o frio da noite, conseguindo descansar para acordar e recomeçar tudo outra vez ao amanhecer. E depois de vestir essas camadas extras de roupa como uma armadura contra o frio noturno, o viking não simplesmente apagava a luz e pulava na cama.
A transição para o sono era marcada por uma série de rituais práticos e talvez espirituais. Uma sequência de ações que preparavam tanto o corpo quanto o espaço coletivo para as longas horas de imobilidade e vulnerabilidade térmica que estavam por vir. O primeiro e mais crucial ritual girava em torno da própria fonte de vida, o fogo. Não se podia simplesmente deixar a lareira queimar livremente durante a noite. Isso seria um desperdício perigoso de lenha preciosa e um risco de incêndio se uma brasa saltasse sobre as peles secas. Em vez disso, o fogo era colocado para dormir. Alguém, provavelmente a mulher da casa ou a pessoa responsável pela lareira naquele dia, abafava cuidadosamente as chamas com cinzas. O objetivo era transformar o fogo ativo em uma cama profunda de brasas incandescentes que irradiaria calor constante por muitas horas, talvez até o amanhecer, sem produzir chamas altas ou muita fumaça. Era um ato de precisão. Cinzas demais poderiam apagar o fogo completamente, deixando a casa gelada pela manhã, e de menos poderiam permitir que o fogo se reacendesse de forma perigosa. Essa cama de brasas era o coração noturno da casa, sua pulsação térmica lenta e constante. Enquanto isso acontecia, outros membros da família realizavam uma última verificação do periterno interno e externo. A segurança contra os elementos e contra possíveis intrusos era uma preocupação real. Apesar da porta de madeira era verificada, garantindo que a tranca interna estivesse firmemente no lugar. Se houvesse uma tempestade de neve, alguém podia rapidamente inspecionar a entrada para garantir que a neve não a estivesse bloqueando por fora, o que poderia ser um problema pela manhã. Os animais, tanto os que estavam dentro do salão quanto os em estábulos anexos, eram conferidos rapidamente. Um balde de água podia ser trazido para dentro para a noite, evitando a necessidade de sair para buscar água congelada no escuro. Dentro de casa, ferramentas e objetos de valor eram recolhidos e guardados em seus devidos lugares, não apenas por organização, mas para evitar tropeços no escuro e para proteger itens importantes. O espaço central do salão era liberado de obstáculos. Em seguida, vinha um ritual corporal inevitável, a última ida ao banheiro. Não havia sanitários internos. A solução variava. Em algumas casas, podia haver um balde ou um vaso específico em um canto mais escuro do salão, usado durante a noite e esvaziado pela manhã. Em outras, a pessoa precisava se aventurar rapidamente do lado de fora, em um local designado próximo à porta. Imagina só, você está quase dormindo, envolto em camadas de roupa, e precisa se levantar, pegar talvez um manto pesado, abrir a porta contra o vento gélido, sair por alguns instantes na escuridão total ou sob a luz das estrelas em um frio cortante e voltar correndo para dentro. Essa experiência breve, mas intensa, só reforçava o valor do calor que se estava prestes a recuperar ao se enfiar sob as coberturas. Para as crianças, provavelmente, um penico ou balde dentro de casa era a solução mais comum. Com o espaço físico seguro e o corpo aliviado, podia vir uma dimensão mais espiritual da preparação. Estamos falando de uma cultura profundamente conectada com seus deuses e espíritos, onde o escuro da noite era povoado por incertezas e possíveis perigos tanto físicos quanto sobrenaturais. Não temos registros escritos detalhados de orações noturnas específicas, mas é perfeitamente plausível, até provável, que houvesse invocações silenciosas ou sussurradas antes de dormir. Um viking podia pedir proteção a Thor, o deus do trovão, defensor do lar e da família, contra qualquer mal que pudesse rondar na escuridão. Ou a Freyja, associada ao lar, à fertilidade e ao conforto, para que trouxesse um sono tranquilo. Odin, o deus da sabedoria, também podia ser invocado para proteger contra pesadelos ou más visões. Essas não seriam orações longas e formais, mas gestos rápidos, talvez um toque em um amuleto que se usava no pescoço, como um martelo de Thor, antes de se deitar. Era uma forma de colocar a si mesmo e a família sob a proteção dos deuses durante as horas de maior vulnerabilidade, quando todos estariam inconscientes e indefesos. Finalmente chegava o momento de cada um ocupar seu lugar designado nos bancos laterais. Esse ato em si era ritualístico. As peles e mantas que haviam sido dobradas ou empurradas para o lado durante o dia eram desenroladas e estendidas. Cada pessoa ajeitava seu ninho, batendo no colchão de musgo ou penas para dar volume, arrumando as peles de baixo e garantindo que as coberturas estivessem posicionadas para um fácil acesso. Em camas compartilhadas, os parceiros coordenavam quem ficaria de frente para a parede, quem ficaria do lado de fora, como dividiriam as coberturas. Crianças eram aconchegadas entre adultos ou em seus próprios espaços minúsculos ao lado dos pais. Era um momento de sussurros finais, de ajustes práticos, de um último comentário sobre o dia que passou.
O chefe da casa talvez desse uma última olhada ao redor, confirmando que todos estavam em seus lugares e que o fogo estava seguro. Então, um por um, as pessoas se deitavam. O som mudava. Os ruídos de movimento e conversas baixas davam lugar ao silêncio interrompido apenas pelo respirar profundo, por um suspiro ocasional de alívio ao encontrar uma posição confortável pelo rangido da estrutura de madeira da casa contra o frio da noite e pelo vento distante. A luz diminuía drasticamente. As brasas sob as cinzas emitiam um brilho vermelho fantasmagórico, iluminando vagamente o teto baixo de fumaça. A fumaça residual ainda subia em espirais lentas em direção à abertura no telhado. O ar, antes agitado pela atividade, começava a ficar parado, pesado com o cheiro familiar de fumaça, terra e lã úmida. O adormecer era um processo gradual e coletivo. Não havia um interruptor para desligar. A exaustão do dia de trabalho físico, combinada com o calor envolvente e a escuridão profunda, puxava cada um para o sono em seu próprio ritmo. O último a adormecer talvez fosse a pessoa que havia cuidado do fogo, ainda atenta ao leve crepitar das brasas, ouvindo a respiração da família já se tornar regular e pesada ao seu redor. Esses rituais pré-sono tinham uma função psicológica profunda. Eles criavam uma transição ordenada entre o estado ativo, vigilante do dia, e o estado passivo, vulnerável da noite. Cada ação, do abafar do fogo à oração silenciosa, era um passo que sinalizava para o corpo e para a mente que era hora de baixar a guarda. Em um ambiente onde o frio podia ser letal, essa rotina meticulosa era uma forma de controlar o medo e a ansiedade. Fazer tudo do jeito certo dava uma sensação de segurança, de que se havia feito tudo ao seu alcance para garantir uma noite segura e quente. Era um ato de cuidado, não apenas individual, mas coletivo. A pessoa que preparava o fogo estava cuidando de todos. Os pais que acomodavam as crianças estavam garantindo seu calor. O ato de verificar a porta protegia o grupo inteiro. Dormir, portanto, não começava quando se fechavam os olhos, mas muito antes, nessa sequência de gestos cuidadosos e interdependentes que transformavam um simples salão cheio de gente cansada em um santuário noturno preparado e protegido para enfrentar mais uma vez o desafio imóvel das longas horas de escuridão e frio. No entanto, toda essa proximidade física e esse microclima abafado, embora fossem a chave para a sobrevivência térmica, cobravam um preço alto em termos de saúde e higiene. O ambiente dentro da casa de grama era um terreno fértil para uma série de desafios sanitários que os vikings precisavam gerenciar com os conhecimentos e recursos que tinham à disposição. Um dos problemas mais imediatos e constantes eram as doenças respiratórias. A fumaça da lareira, apesar de seus benefícios, era uma agressão diária aos pulmões e aos olhos. A irritação crônica das vias respiratórias provavelmente levava a bronquites, tosses persistentes e uma maior suscetibilidade a infecções. A visão também era afetada. Os olhos constantemente vermelhos e lacrimejantes deviam ser uma condição comum, especialmente entre aqueles que passavam mais tempo próximos ao fogo ou encarregados de seu manejo. Em um espaço onde o ar viciado se renovava muito lentamente, as partículas de fumaça ficavam em suspensão por horas, sendo inaladas por todos, dois mais velhos aos recém-nascidos. A própria umidade do ar, combinada com o calor, criava um ambiente propício para o desenvolvimento de fungos e bolores nas paredes de terra, especialmente nas áreas menos atingidas pela fumaça preservadora. Isso podia desencadear ou agravar problemas alérgicos e outros males respiratórios. Além disso, a aglomeração de pessoas dormindo e vivendo lado a lado era um canal perfeito para a transmissão de doenças contagiosas. Um simples resfriado ou uma gripe se espalhava rapidamente por toda a família. Doenças mais graves, como tuberculose ou pneumonias, encontravam um cenário ideal para proliferar, e sua taxa de mortalidade em contextos sem antibióticos era assustadoramente alta. A sobrevivência a uma pneumonia no inverno dentro daquela atmosfera devia depender mais da força constitucional do indivíduo do que de qualquer tratamento eficaz. Outro inimigo onipresente era a fauna de parasitas. Piolhos eram um fato da vida. Eles se alojavam nas cabeças, nas roupas de lã e nas peles usadas como cobertura. As pulgas, provenientes dos animais que dividiam o espaço ou dos próprios colchões de palha e musgo, infestavam o ambiente e picavam humanos e animais indiscriminadamente. O controle era basicamente manual. Catar piolhos uns dos outros era provavelmente uma atividade social, um gesto de cuidado e também de necessidade prática.
Pentear o cabelo com pentes finos de osso ou madeira ajudava a remover lendeias e piolhos. As roupas e as peles podiam ser sacudidas e arejadas em dias de sol de inverno, mas a erradicação completa era impossível. A coceira constante e as irritações na pele eram aceitas como parte normal da existência. A higiene pessoal, contudo, não era negligenciada como se poderia supor. Os vikings tinham uma reputação de serem relativamente limpos para os padrões da época, e as descobertas arqueológicas de itens de cuidado pessoal sustentam isso. O banho era uma prática regular. Eles não tinham banheiras, mas usavam grandes tinas ou bacias de madeira. A água era aquecida em caldeirões sobre a lareira e despejada na tina. Tomar um banho completo era um evento mais demorado e provavelmente semanal, mas lavar o rosto, as mãos, os pés e as axilas com uma esponja e água aquecida podia ser mais frequente. O sabão era conhecido e usado, feito de gordura animal e cinzas. O cabelo era cuidadosamente penteado e os homens barbudos cuidavam de seus bigodes e barbas. Os famosos sábados de banho são mencionados em algumas fontes, e a palavra nórdica antiga, Laugardalur, que deu origem ao inglês Saturday, sábado, significa literalmente dia do banho. Isso indica um ritual semanal de limpeza enraizado na cultura. A higiene bucal também tinha sua atenção. Foram encontrados palitos de dente de osso e de madeira em sítios arqueológicos. Eles também usavam escovas de dente rudimentares, feitas com galhos de árvores com as pontas desfiadas, e possivelmente um tipo de pasta com ingredientes abrasivos como cinzas, argila ou carvão em pó misturado com ervas. A saúde dental, é claro, era afetada pela dieta, que podia ser desgastante e causar cáries, mas eles tentavam manter a boca limpa. A limpeza do ambiente doméstico também era feita, dentro dos limites do possível. O chão de terra batida era varrido regularmente com vassouras de galhos para remover restos de comida, cinzas e sujeira solta. Camadas de junco, palha ou ervas frescas podiam ser espalhadas no chão para absorver umidade e odores, sendo substituídas periodicamente. As áreas dos animais, quando dentro de casa, exigiam uma manutenção mais intensa, com a remoção frequente do esterco e a reposição da palha de cama. O lixo orgânico, como restos de comida e ossos, era descartado em lixeiras ou monturos localizados a uma certa distância da casa, para não atrair animais indesejados perto da moradia. A urina humana tinha um uso prático. Devido ao seu alto teor de amônia, era coletada e usada no processamento de couro para amolecer os couros, e também como agente de limpeza para algumas tarefas domésticas pesadas. A gestão dos dejetos era, portanto, parte da economia doméstica. Nada era simplesmente jogado fora sem consideração. As condições de saúde das mulheres e das crianças eram especialmente delicadas. O parto acontecia dentro de casa, no calor e na relativa segurança do lar. Mas os riscos de infecção pós-parto eram altíssimos. Os recém-nascidos eram extremamente vulneráveis às infecções respiratórias e às condições do ar interno. A mortalidade infantil era uma tragédia comum, e a expectativa de vida geral, embora variável, era baixa, muitas vezes em torno dos 35 ou 40 anos para quem sobrevivia à infância. Em caso de doenças ou ferimentos, recorria-se ao conhecimento de ervas medicinais, a rituais de cura e, claro, à sorte. As sagas estão repletas de referências a ferimentos em batalhas tratados com métodos práticos, e a mulheres conhecedoras das propriedades das plantas. A resiliência física exigida para viver naquele ambiente era imensa. O corpo estava constantemente se adaptando a extremos, do calor abafado do interior ao frio cortante do exterior, da fumaça irritante ao ar puro e gélido. As defesas imunológicas eram postas à prova a todo momento. Portanto, a saúde e a higiene na era viking dentro das casas de grama era uma história de equilíbrio precário. Eles não eram ignorantes sobre a limpeza, na verdade, se esforçavam muito para mantê-la dentro de seus parâmetros culturais e das possibilidades materiais. Mas as próprias condições que os mantinham vivos, o aglomeramento, o fogo permanente, a presença animal também eram as que geravam seus maiores desafios de saúde. Era um sistema onde os benefícios da sobrevivência térmica coletiva eram ponderados contra os custos da saúde individual, e onde a comunidade era a primeira e a última linha de defesa tanto contra o frio quanto contra as doenças que se alastravam em sua intimidade forçada. Cada tosse, cada coceira, cada dor de cabeça era um lembrete do preço de se estar quente. Um preço que era pago diariamente em troca do direito fundamental de ver mais um amanhecer. E em meio a todos esses desafios de saúde, um ponto específico da casa recebia atenção especial justamente porque era a maior ameaça ao delicado equilíbrio térmico e sanitário que tentavam manter: a porta. A entrada era, por definição,
o elo mais fraco na cadeia de isolamento, a brecha obrigatória por onde o mundo exterior gelado, úmido e ventoso mantinha uma ligação direta com o mundo interior cuidadosamente aquecido. Cada vez que a porta era aberta, uma massa de ar glacial invadia o salão, roubando calor precioso e exigindo um grande esforço da lareira e das paredes para reequilibrar a temperatura. Portanto, o design e a gestão da porta não eram uma simples questão de acesso. Era uma questão de eficiência energética e sobrevivência prática. A porta Viking era uma peça de engenharia robusta e inteligente, projetada para minimizar ao máximo esse impacto inevitável. Em primeiro lugar, a porta em si era uma estrutura pesada e sólida, feita de tábuas grossas de madeira, muitas vezes de carvalho ou outra madeira resistente. Ela era reforçada com travessas horizontais nas costas para dar rigidez. Em algumas portas mais elaboradas, reforços de ferro em forma de pregos decorativos ou tiras metálicas ajudavam a manter as tábuas unidas e a proteger a madeira do desgaste. As dobradiças eram de ferro ou couro resistente. O peso da porta tinha uma função. Ela fechava com firmeza, por seu próprio peso, minimizando frestas. O ajuste ao batente era o mais preciso possível dado o ferramental da época para evitar a entrada de correntes de ar. Um detalhe crucial: a porta quase sempre abria para dentro da casa. A razão para isso era prática e vital. Se a porta abrisse para fora, uma nevasca poderia acumular um monte de neve diretamente contra ela, bloqueando a saída e impossibilitando a abertura. Abrindo para dentro, mesmo com neve amontoada do lado de fora, bastava empurrar com força para deslocar o obstáculo e conseguir sair, ainda que com dificuldade. Mas a verdadeira genialidade muitas vezes estava no que havia antes da porta principal, uma antecâmara ou alpendre conhecido como sveer. Esta era uma pequena extensão da casa, um corredor baixo ou um espaço tampão entre o exterior e o salão principal. Em algumas construções, era uma parede que se projetava formando um L antes da entrada. Em outras, uma estrutura independente com telhado baixo. A função do Svalr era criar uma câmara de ar intermediária. Quando a pessoa abria a porta externa para entrar, ela não acessava diretamente o salão quente. Primeiro, entrava nesse espaço frio e desprotegido. Só então, fechando a porta externa atrás de si, ela abria uma segunda porta, ou a mesma porta principal que dava para o interior do salão. Esse simples sistema reduzia drasticamente a perda de calor. O ar gelado que entrava com a pessoa ficava confinado no alpendre, e apenas uma fração muito menor do frio conseguia invadir o espaço vital quando a segunda porta era aberta. Era como uma esclusa térmica rudimentar. Outra solução comum, especialmente em casas sem um Svalr construído, era o uso de uma cortina pesada. Imediatamente atrás da porta principal, pendurada em uma vara ou presa diretamente à estrutura, uma grande cortina de pele de animal, urso, boi ou cavalo, ou de tecido de lã muito grosso funcionava como uma barreira secundária. Mesmo com a porta de madeira fechada, pequenas frestas poderiam deixar passar correntes de ar. A cortina pesada e flexível selava essas frestas e adicionava uma camada extra de isolamento. Quando a porta era aberta, a cortina ajudava a amortecer o impacto do ar frio. E psicologicamente, passar por uma cortina grossa para entrar no salão reforçava a sensação de transição entre dois mundos radicalmente diferentes. O batente da porta também era pensado com cuidado. Frequentemente, o piso interno do salão ficava um pouco mais elevado do que o terreno externo. Essa elevação, mesmo que de alguns centímetros, impedia que a água do degelo, a neve derretida ou a água da chuva escorressem diretamente para dentro de casa quando a porta era aberta. Era uma proteção contra a umidade indesejada que poderia encharcar o chão de terra batida e trazer frio por condução. O limiar da porta, a peça de madeira ou pedra sobre a qual a porta fechava, era uma área de desgaste intenso e recebia manutenção constante para garantir uma vedação eficiente. A segurança também era um fator ligado à porta. À noite, uma tranca robusta de madeira ou ferro era acionada por dentro, travando a porta contra intrusos. Em tempos de conflito ou de maior tensão, uma barra de madeira horizontal podia ser colocada em suportes fixos nas paredes, travando a porta ainda mais fortemente. A janela, quando existia, era minúscula e próxima à porta, mais para permitir a identificação de quem estava lá fora do que para iluminar. E certamente podia ser fechada com uma tampa de madeira ou pele por dentro. A gestão diária da porta era um ritual em si. Durante o dia, em momentos de atividade intensa com pessoas e animais entrando e saindo, a porta podia ficar aberta por períodos mais longos, mas sempre com a consciência do desperdício de calor. No inverno rigoroso, as entradas e saídas eram agrupadas, minimizadas.
Alguém que fosse buscar lenha no anexo tentaria fazer várias viagens de uma vez, em vez de abrir a porta repetidamente. A porta era a fronteira entre o Inangard e o Utangard, conceitos nórdicos que iam além do físico. Inangard significava o mundo interior, ordenado, seguro, da casa, da família, da lei. Utangard era o mundo exterior, selvagem, caótico, perigoso, dos lobos, das tempestades e dos espíritos. Cruzar a porta era cruzar essa fronteira simbólica. Por isso, a porta não era apenas uma barreira térmica, era uma barreira espiritual. Amuletos de proteção, como pequenos martelos de Thor, podiam ser enterrados no limiar ou pregados na estrutura, invocando a proteção do deus para o que vinha de fora e para os que estavam dentro. Assim, a porta e seu sistema de entrada representavam a soma de muitas preocupações vikings em um único ponto: física térmica, engenharia prática, gestão de recursos, segurança física e proteção espiritual. Era o ponto onde a inteligência arquitetônica era mais testada, pois ali não se podia contar com a espessura massiva das paredes de terra. A solução foi criar um sistema em camadas: o alpendre para amortecer, a porta pesada para selar, a cortina para finalizar, o batente elevado para drenar. Tudo para garantir que naquele limiar crítico a vida ordenada e quente do interior prevalecesse sobre o caos gelado do exterior. Cada vez que um viking atravessava aquela porta, fechando-a rapidamente atrás de si, ele não estava apenas se protegendo do vento, estava ativando todo um sistema defensivo desenhado por gerações, para preservar o bem mais precioso nos meses de inverno, o calor acumulado que mantinha sua família viva. E essa fronteira entre o interior ordenado e o exterior caótico, no entanto, não era apenas uma linha física marcada pela porta e pelas paredes. Para os vikings, a casa de grama era muito mais do que um abrigo material. Era uma representação em pequena escala do próprio cosmos, um microcosmo carregado de significado mitológico que transformava o ato cotidiano de viver e dormir sob aquele teto em uma experiência espiritual profunda. A arquitetura refletia sua visão de mundo, e cada elemento principal da casa podia ser visto como um símbolo de forças maiores que governavam o universo. A estrutura central do salão, por exemplo, era sustentada por um pilar mestre, uma coluna robusta de madeira que muitas vezes era a peça mais trabalhada de toda a construção. Esse pilar, chamado de staff, ou em contextos mais específicos, Andvegissulur, não era apenas um suporte estrutural. Ele era a representação da árvore do mundo, Yggdrasil. Na mitologia nórdica, Yggdrasil é a imensa árvore de cinzas que conecta os 9 mundos, cujas raízes e galhos sustentam toda a criação. No confinamento do salão de inverno, o pilar central era aquele eixo cósmico em escala humana. Ele sustentava o teto, que por sua vez representava o céu, a abóbada celestial. As vigas que partiam do pilar em direção às paredes podiam ser vistas como os galhos principais dessa árvore doméstica. Tocar nesse pilar, ou se apoiar nele, não era um ato casual. Era um contato simbólico com o centro do mundo, uma afirmação de estabilidade e conexão com a ordem divina. No centro do salão, sob a proteção simbólica da árvore mundo, ardia o fogo da lareira. Esse fogo não era apenas o sol metafórico da casa, era uma encarnação direta do próprio sol, a fonte de calor e luz que mantinha a vida no microcosmo. Em um mundo onde o sol real desaparecia por meses, manter aceso o fogo era um ato ritual de substituição e devoção, uma maneira de reter uma centelha da divindade solar dentro do lar. A fumaça que subia em direção à abertura no teto era como a ascensão das oferendas ou das preces em direção aos deuses. A lareira era, portanto, um altar doméstico, um ponto de contato com os poderes cósmicos do calor e da luz, personificados em deuses como Frey, associado à fertilidade e ao sol, ou mesmo a Balder, o deus da luz. O ato de cozinhar e compartilhar comida ao redor desse fogo era um ritual de comunhão que reforçava os laços humanos sob o olhar simbólico do sol interior. As próprias paredes de terra e grama, tão espessas e protetoras, ganhavam uma conotação cósmica. Elas eram a fronteira entre o Inangard e o Utangard. Esses conceitos eram fundamentais para a mentalidade nórdica. Inangard significava tudo o que estava dentro da cerca, dentro do limite, dentro da ordem. A casa, a fazenda, a aldeia, a lei, a sociedade, a segurança. Era um espaço onde as regras eram conhecidas e a proteção dos deuses e da comunidade vigorava. O Tangard era o oposto. Tudo que estava fora da cerca, o selvagem, o desconhecido, a floresta profunda, a montanha inóspita, o mar aberto, o caos, os gigantes e os espíritos hostis.
As paredes da casa de grama eram a materialização física e espiritual dessa fronteira. Dentro delas, a família estava no Inangar, mais íntimo possível. O frio, a escuridão, as tempestades e os perigos do lado de fora eram manifestações do Utangard. Dormir dentro daquelas paredes não era apenas estar quente, era estar no epicentro do mundo ordenado, imensamente protegido do caos que reinava além. A porta, como vimos, era o ponto de passagem ritual entre esses dois reinos. Essa sacralização do espaço doméstico se manifestava em detalhes concretos. Em alguns lares, especialmente os de chefes ou pessoas de maior status, as colunas principais ou as portas podiam ser esculpidas com imagens dos deuses. Figuras de Odin, Thor ou Freyja eram entalhadas na madeira, transformando a estrutura da casa em um templo íntimo. O martelo de Thor, Mjolnir, era um símbolo de proteção especialmente popular. Um pequeno amuleto de martelo podia ser pendurado perto da porta ou sobre o lugar de dormir do chefe da família, invocando a proteção do deus contra qualquer força do Utangard que tentasse penetrar. Os postes da cama, especialmente o lugar de honra do casal principal, podiam ser decorados com runas ou símbolos de sorte e proteção. Essas não eram meras decorações, eram encantamentos ativos, destinados a canalizar forças benéficas para o sono e a vida dos ocupantes. Os próprios rituais domésticos ganhavam uma dimensão cósmica. A refeição noturna, compartilhada ao redor do fogo-sol, era uma reafirmação da ordem familiar e social, um pequeno ato de criação de comunidade que espelhava a ordem divina do cosmos. Contar sagas à noite não era apenas entretenimento. Era uma forma de trazer os deuses e os heróis para dentro de casa, de invocar seus exemplos e sua proteção, de ensinar às crianças a geografia do universo espiritual em que viviam. O ato de se deitar para dormir nos bancos laterais, aninhados contra as paredes que representavam o limite do mundo ordenado, era um ato de confiança nessa ordem. O sono, um estado de vulnerabilidade, era permitido porque se acreditava que o microcosmo da casa era um reflexo fiel e protegido do macrocosmo divino. Essa cosmologia doméstica oferecia um conforto psicológico imensurável. Em um mundo físico hostil, onde a natureza podia matar com frio, fome ou tempestades em poucas horas, a sensação de que sua casa não era apenas um monte de terra e madeira, mas uma réplica do universo estruturado pelos deuses, trazia uma paz profunda. Não importava o quanto o vento uivasse do lado de fora. Dentro, você estava sob a égide de Yggdrasil, aquecido pelo fogo-sol, cercado pelas paredes que marcavam o território da ordem. Isso transformava a resistência cotidiana em um ato quase épico. Cada dia que a família sobrevivia ao inverno dentro daquela casa era uma vitória do Inangard sobre o Utangard, uma prova de que a ordem humana, em harmonia com a ordem divina, podia prevalecer até nos cenários mais desafiadores. Portanto, a casa de grama viking era, em sua plenitude, um objeto de fé tanto quanto de engenharia. Ela era um templo, um mapa cósmico e um útero protetor. Essa camada de significado é o que falta quando olhamos apenas para os aspectos materiais da sobrevivência. Ela explica por que os vikings podiam suportar meses de confinamento em condições que nos pareceriam claustrofóbicas e insalubres. Eles não estavam apenas presos em um buraco no chão, estavam habitando um universo em miniatura, participando ativamente de um drama cósmico onde seu lar era a fortaleza da ordem contra o caos. Dormir, acordar, trabalhar e contar histórias dentro daquele espaço eram atos ritualizados que reforçavam continuamente essa realidade. A casa não os protegia apenas do frio, protegia-os do nada, do sem sentido, da pura hostilidade da natureza desprovida de significado. Ela lhes dava um lugar no cosmos, literal e simbolicamente, e era dessa certeza, tão forte quanto o calor das paredes de terra, que brotava a resiliência para enfrentar não só o inverno, mas todas as incertezas de uma vida no limite do mundo habitado. Essa visão de mundo, materializada na arquitetura, é talvez a maior lição que a casa de grama nos deixa. Que um lar verdadeiramente resiliente é aquele que abriga o corpo e a alma, oferecendo tanto calor físico quanto significado espiritual, criando um refúgio integral contra as tempestades, sejam elas de neve ou de desconforto existencial. E essa profunda harmonia entre significado e função, entre cosmos e conforto, é a razão fundamental pela qual a casa de grama viking não é apenas uma relíquia histórica, mas um testemunho vivo de uma genialidade atemporal. Sua verdadeira grandeza é medida não apenas por ter abrigado uma civilização durante a era viking, mas por ter continuado a fazê-lo por séculos e séculos depois,
muito além do período que associamos a esses povos. O legado mais tangível e eloquente dessas construções é a sua incrível longevidade. Na Islândia e nas Ilhas Feroe, as Torfbæjar, as casas de grama, permaneceram sendo a moradia rural padrão até o início do século XX. Isso significa que, enquanto o mundo moderno avançava com a Revolução Industrial, com o aço e o concreto, famílias ainda viviam, dormiam e criavam seus filhos dentro de estruturas cujo design básico era virtualmente idêntico ao de 1000 anos antes. Essa persistência não é um sinal de atraso, mas uma prova irrefutável de eficiência. Quando uma solução arquitetônica é tão perfeitamente adaptada ao seu ambiente e aos seus recursos, ela não precisa ser substituída. Ela simplesmente funciona, geração após geração. Essas casas eram sustentáveis no sentido mais puro da palavra, construídas com materiais locais e renováveis, grama, terra, pedra e madeira, que ao final de sua vida útil simplesmente se decompunham de volta ao solo, sem deixar resíduos tóxicos ou degradação ambiental. Elas representam o ápice daquilo que chamamos de arquitetura vernacular, o conhecimento construído não por arquitetos acadêmicos, mas pelo povo, através da experiência coletiva e da transmissão oral de técnicas refinadas ao extremo. Esse fenômeno de eficiência adaptativa não foi único dos vikings. Olhando ao redor do globo, encontramos respostas arquitetônicas convergentes em culturas que nunca tiveram contato entre si, mas que enfrentaram desafios climáticos similares. Os povos nativos do Alasca, por exemplo, desenvolveram as Barabara, habitações semissubterrâneas com estrutura de madeira e cobertura de terra para suportar os invernos árticos. Na estepe eslava, as Zemljanka, que significa literalmente moradia de terra, serviam ao mesmo propósito, cavar para se proteger do frio intenso. Os yurts das estepes centrais, embora não subterrâneos, compartilham a lógica do isolamento portátil e da eficiência térmica com materiais naturais. Essa convergência é um dos argumentos mais fortes a favor da genialidade básica do princípio. Quando a sobrevivência depende do controle térmico, a humanidade, em sua sabedoria prática, repetidamente chegou à mesma conclusão. Use a massa da terra como isolante, cave para se proteger do vento, e use materiais orgânicos para criar uma casca que prenda o ar quente. A casa viking se insere nesse hall da fama da inventividade humana. Uma solução que transcende culturas específicas e fala para uma compreensão universal das leis da física e da termodinâmica, mesmo que intuitiva. Hoje, em plena era das crises energéticas e da busca por sustentabilidade, a casa de grama recebe uma nova e respeitosa atenção. Arquitetos e engenheiros especializados em bioarquitetura e construção com baixo impacto ambiental estudam esses princípios ancestrais. O conceito de massa térmica, a capacidade de um material de absorver, armazenar e liberar calor lentamente, é um pilar do design solar passivo. Paredes grossas de adobe, terra compactada, rammed earth, ou pedra funcionam exatamente como nas paredes de turfa viking. Estabilizam a temperatura interna, reduzindo a necessidade de aquecimento ou resfriamento ativo e o consumo de energia que vem com ele. O telhado verde, uma tendência moderna em construções sustentáveis, é um descendente direto do telhado de grama nórdico, oferecendo isolamento, drenagem e integração paisagística. A lição que os vikings dominaram de que é mais inteligente trabalhar com o clima do que contra ele, usando a inércia dos materiais locais, é uma lição que estamos reaprendendo a duras penas, depois de um século de confiar pesadamente em combustíveis fósseis para criar ambientes artificialmente climatizados. A casa de grama, portanto, nos oferece uma humildade necessária. Ela nos lembra que, antes da eletricidade e do gás natural, o conforto e a própria sobrevivência em climas extremos dependiam de uma observação aguçada, de uma engenharia inteligente e de uma profunda integração com o lugar. Não havia espaço para desperdício ou para soluções que não fossem robustas e de manutenção simples. Cada aspecto da casa, desde a orientação até a espessura da turfa, era uma resposta direta a uma pergunta do ambiente. Essa eficiência brutal e elegante é o que a torna tão fascinante. Ela não é bonita pelos padrões clássicos de simetria ou ornamentação. Sua beleza reside na sua perfeita adequação à sua função, na sua austeridade inteligente. É um monumento silencioso, quase invisível na paisagem, pois se confunde com ela a resiliência humana. E talvez essa seja sua lição final. A verdadeira resiliência não está na força bruta de dominar a natureza, mas na sagacidade de se adaptar a ela, de extrair dela abrigo e calor usando apenas o que ela oferece, em um ciclo de uso e renovação que a pode se perpetuar indefinidamente.
Quando olhamos para uma colina verde na Islândia que esconde uma dessas casas, não estamos vendo apenas uma construção antiga, estamos vendo um modelo de habitação que foi, por muito tempo, a forma mais inteligente, sustentável e eficaz de se viver em um dos cantos mais desafiadores do planeta. E nesse modelo há insights preciosos para o nosso próprio futuro, à medida que buscamos construir um mundo que não apenas explore recursos, mas que também saiba, como os vikings sabiam, como se aconchegar dentro deles, criando lares que sejam de fato parte integrante e harmoniosa do mundo natural. A Casa de Grama não é um capítulo fechado da história da arquitetura. É um manual aberto, escrito na terra e na grama, que ainda tem muito a nos ensinar sobre equilíbrio, eficiência e o significado verdadeiro de encontrar lar em um ambiente hostil.